Então eu dei uma bexiga e um palito de dente para cada um. Uma bexiga e um palito de dente para cada um. Acho que eram 19 pessoas, 18 pessoas, alguma coisa do tipo, né? E aí catei o relógio, cronometrei e falei assim, ó, né, arranquei uma nota de R$ 100 do bolso e falei, ó, quem tiver com a bexiga cheia daqui 30 segundos, não, em 30 segundos, tiver com a bexiga cheia, vai levar R$ 100. Valendo 1, 2, 3. O que eles começaram a fazer? Um estourar a bexiga do outro. Mas qual foi o comando que eu dei pra eles? Permanecer com a bexiga cheia, né? Você não precisava estourar a bexiguinha do colega. Aí eu arranquei do bolso, né? Falei, ó, eu trouxe R$ 2.000. Era pra todo mundo ganhar. Que momento que você entendeu que o seu comando... Que era só pra ter uma, né? Bexiga. Ah, mas por que você me deu o palito? Só te dei o palito. Eu falei o que você tinha que fazer com o palito. Se cada um ficasse com a sua bexiguinha, todo mundo ia ganhar. Né? Aí a gente traz as reflexões. Né? Então, poxa, tá vendo? Né? Se cada um olhar o seu, se cada um assumir responsabilidade. A gente percebe muito esse problema quando a empresa tem mais de um departamento. Né? Esse problema não é meu. Esse problema é do outro departamento. E o outro também não é. Então, nunca é de ninguém esse problema. Né? Então, né, volto a falar, né? Assuma a responsabilidade. Exato. Então, qual que é a ideia? Foi a ideia desse treinamento? Integrar pessoas, né? E muitas vezes... Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a AproveiCast, a podcast da Aprovei Banco. E nós estamos hoje aqui com um convidado super especial e hoje a gente vai ter um tempinho a mais para poder conversar com esse convidado, porque aqui tem conteúdo, hein? Aqui tem muito conteúdo, ele tem muito a entregar para você e a gente quer que você absorva o máximo de conteúdo com qualidade. Eu sou o professor Cleison, professor da Aprovei Banco Educação. Hoje estou acompanhado aqui do Michel. Tudo bom, Michel? Belezinha, Cleicinho? E antes de apresentar o nosso convidado, eu vou falar o seguinte para você. Se você está no YouTube, já deixa aquele like aí, curte o vídeo, tá bom? Se você está no Spotify, já faz aquela avaliação, 5 estrelas aí pra gente, porque o convidado merece 5 estrelas e não a Aprovei Banco. Aprovei Banco também merece, né? Merece, né? Dá uma forcinha pra gente, dá uma moral, né? Gente, hoje a gente trouxe aqui um convidado super especial, diferenciado. A gente está falando de um profissional ímpar e que o Michel teve o prazer, né, de trabalhar há muito tempo com esse convidado. Só que ele vai agora se apresentar na voz dele, né, que é o justo. Concorda, Michel? Claro. Nada mais justo que isso, né? É um convidado de peso. Cleicinho já deu um spoiler aí, trabalhou comigo durante um período bom aí. Foi uma trajetória muito bacana. É uma pessoa que tem muita história, vai contribuir muito aí para você. E vamos deixar ele falar, né? Na voz dele aí. Vamos nessa, então. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Arthur Baratella. Obrigado. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí. Primeiramente, né, agradecer o convite, tá? É uma honra aqui, né, estar com vocês, estar participando desse projeto maravilhoso. Eu sou o Arthur Baratella, algumas pessoas me chamam de Bara, sou mais conhecido como Bara. Tenho 16 anos de experiência, né, profissional como gerente geral, então acho que essa experiência que acabou, né, me reportando a esse convite, né. Então, sou marido da Fabiana, que é uma autônoma, sou pai do Romeu, que é um bebezinho, filho do Roberto, que é um escrevente aposentado, e filho da Silvana, que é uma professora, né. Atualmente eu resido em Bragança Paulista, então vamos lá, vamos bater papo aqui, vamos compartilhar boas ideias aí. Boa, Arthur, boa. E hoje eu trouxe meu caderninho aqui pra anotar. Aí sim, hein? Porque a gente tem muita coisa pra aprender aqui, né, cara? Imagina. Então, hoje é o dia de fazer anotações. Eu aprendi com o Joel J, viu, fazer anotações. Isso é Ele importante. fica lá, ó, só anotando. Eu falei, cara, eu vou pegar agora. Quem a anota dica não desse esquece, cara. né? Quem anota não esquece. Exato. Exatamente. Arthur, hoje realmente a ideia aqui é um bate-papo mesmo, né? Eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite da Aprovei Banco para poder estar aqui. É um bate-papo que é seu, é um registro que vai ficar aqui para sua família, vai ficar aqui para Fabiana, vai ficar para o Romeu, vai ficar para os seus pais e para quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre você, sobre o início da sua trajetória, sobre as instituições que você trabalhou, né, as empresas que você trabalhou. E hoje, né, você faz um trabalho diferenciado aí treinando pessoas. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E é um bate-papo mesmo, bem leve, bem tranquilo, sinta-se à vontade. Se em algum momento você falar, Cleição, cara, eu prefiro aqui dar uma aliviada nesse assunto aí, vamos embora. Mas é uma conversa. É um livro aberto, aqui Exatamente. a gente não vai ter problema não. Vamos que vamos. Vamos lá, o Arthur hoje, né, ele estava falando aqui nos bastidores, tá?
que ele, inclusive, trabalhou em outro estado, né? Sim. Hoje você mora em uma cidade, nós estamos aqui em São Paulo, nós estamos na Zona Leste hoje fazendo essa gravação, mas você está a 1 hora de distância daqui. Sim. Só que eu quero entender, porque eu sei também que o Arthur é torcedor do Bragantino, né? Ixi. E é fanático torcedor do Bragantino, certeza. né? Mas vamos lá, como é que começou a história do Arthur com relação a empresas, começar a trabalhar em empresas? Você começou a trabalhar com quantos anos? Perfeito. Como é que foi, Arthur, sua trajetória? Eu tive aquele início, né, que acho que todo mundo tem, com 16 anos, de trabalhar em empresas menores, né? Eu trabalhei no cartório também junto com meu pai. Mas a grande trajetória, assim, para mim, começou em 2007. Eu entrei num processo de trainee da Centauro, né, que é uma empresa que vende artigos esportivos. Fiquei nessa empresa durante 6 anos. Né? Eu já entrei como gerente geral. Então, eu comecei muito cedo, né? Com 22 anos, eu já era gerente geral. Então, eu fiquei nessa empresa por um determinado tempo, né? Depois, acabei migrando para Casas Bahia, que é outro segmento totalmente diferente. Uhum. E depois, acabei migrando para uma instituição bancária, né? Que hoje é a maior instituição da América Latina, que foi onde eu conheci o Michel. O Michel fez parte do meu time ali, ganhou Gera comigo. Só craque, né? Você falou, o Michel Só ganhou Gera craque. comigo. Só 2 ganhadores de Gera aqui, né, cara? 2 ganhadores. Sensacional. E teve mais gente, Na equipe né? dele teve mais gente. Na equipe nossa teve mais gente. Que foi um ganhou. desafio super bonito, assim, né? Essa foi uma trajetória muito bonita, porque eu sempre falo assim, né? A questão do Gera em si. Eu não tinha o melhor time comercial. Uhum. E eu reconheci isso. Eu tive que montar e remontar várias vezes o time. Então, eu não tinha o melhor time comercial, mas eu tinha as melhores pessoas. E aí, com pessoas boas, você acaba conseguindo fazer com que o time evolua, né? Então, as pessoas foram evoluindo, né? Quem entrou, quem introduziu ali no projeto, acabou também colaborando muito, né? E aí, acho que essa união que a gente teve foi o que, né, resultou pra gente nesse presente aí. Que eu acho que é muito mais do que a viagem em si. Eu acho que a sensação de assim, poxa, foi um ano que deu tudo, assim, que não é que deu tudo certo, mas foi um ano que as coisas contribuíram muito para que a gente tivesse sucesso, né? Sensação de merecimento, né? Sim. De dever cumprido, acho, assim, né? Sensação de... E foi um trabalho que começou... acho que foi 2021 que eu entrei, né? E não foi 2021 que a gente ganhou, foi 22, né? 22. Que a gente ganhou. E foi um trabalho longo, né? Foi. Trabalho longo. Trabalho de 12 meses, né? E aí a gente está chegando, que é um ponto de auge de uma carreira, né? Que, pô, você foi merecedor, você e o Michel foram, e a equipe que você conduziu, Claro, equipe maravilhosa. foram merecedores ali, né, daquele prêmio, né? Só que me chama a atenção, com 22 anos você já era líder, cara. Sim, E assim, cara, hoje eu tenho 32 anos, eu tenho o objetivo de ser líder, claro. né? Eu tenho o objetivo de chegar ao cargo de gestão. Mas você com 22 anos ser líder chama muito a atenção. A minha pergunta é, o que você acha que foi diferencial para você com 22 anos conseguir ocupar esse cargo, né? Porque assim, é um desejo de muitas pessoas, Claro. né? E a gente sabe que tem pessoas que vão chegar e tem pessoas que nunca vão chegar. Sim. E você chegou muito jovem. Você acha que foi alguma coisa E aí, específica? até se eu puder acrescentar na pergunta, você entrou como trainee, Isso. e aí depois de trainee você já É, assumiu uma trainee, equipe. O trainee, na verdade, foram 3 meses, né? Então, eu entrei já como gerente geral, assim, né? Num projeto de trainee. Sim, né? sim. Legal. Então, 3 meses de treinamento, e aí depois eu Putz, assumi e trainee é uma loja. pra você já entrar como trainee. Já é difícil. É dificílimo, né? Difícil. É um muito processo concorrido. concorrido, né? O que eu acho, assim, né? Dessa bagagem de experiência, assim, né? Eu nunca fui o aluno mais inteligente da minha sala, muito longe disso. Mas eu sempre fui muito esforçado e sempre tive muita facilidade na questão de comunicação, né? Então, quando eu entrei, eu tive muitos erros, assim, né? 22 anos, até você Sim. né, aprender e entender como funciona o processo, nesse meio do caminho você vai errando muito, né? Mas eu acho que o que me levou até lá, acho que persistência mesmo, de querer fazer diferente, e perfil, eu acho que é perfil. Né? Se você perguntar para mim, Bara, você consegue fazer, de repente, o que vocês fazem hoje? Não sei se é o meu perfil. Eu não consigo me imaginar fazendo nada que não seja estar liderando alguma coisa, né? Estar à frente de alguma coisa. Então, eu acredito que esses 16 anos de gestão foram me moldando, obviamente, para um profissional melhor. Acho que é isso. E acho acaba que... fazendo parte da sua identidade também, né?
E acho que é uma questão de gosto também, assim, eu gosto disso, assim, sabe? Eu, num grupo de amigos, de repente, eu gosto de... É um pouco de perfil mesmo, assim, de ser o líder, Tomar de a estar frente das ali, coisas, sim. né? De ser proativo nessa questão. Então, É aquilo que falam, né? Todo mundo pode ser um líder, né? Pode desenvolver essa capacidade aí de gestão, mas tem gente que ele nasce com... Algumas pessoas chamam de dom ele outras nasce com chamam de uma coisa que é habilidade, inato, né? Exato. Tem pessoas que são mais propensas, lógico, a habilidade todo mundo consegue desenvolver, mas tem gente que já nasce com... Você percebe, até na faculdade mesmo, você vê aquelas pessoas que já Sim. tomam a frente ali para organizar as coisas. E eu acho que é importante essa questão também de você definir as questões de carreira, né? Que nem como você disse, poxa, eu também pretendo um dia, né, chegar na liderança, porque às vezes não é o seu perfil. Às vezes você é um grande profissional na sua área de atuação, e aí quando você migra para uma outra área, que é muito diferente, né? Às vezes você acaba perdendo, teoricamente, sua carreira, né? E a gente vê diversas empresas, inclusive, cometendo esse erro de selecionar líderes que não têm o perfil de Exato. liderança, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que você observou muito isso ao longo da sua carreira. E isso prejudica um time, né? Se você coloca uma pessoa que não tem o perfil para poder atuar como líder, você perde diversos outros talentos que iriam crescer Claro, que tivesse um líder ali apto, né? pra poder Você exercer. perde duas pessoas, né? Você perde um Exato. bom funcionário ali, às vezes um bom vendedor Sim. e um bom gestor, né? Sim. Numa tacada só que, se for dessa forma, você escolher apenas por ele ser... Como a gente está nesse ambiente que é muito venda, né? Escolher o melhor vendedor para ser gestor, às vezes você perde os dois, né? E assim, é interessante, né? Porque isso acontece com frequência. Existe aquela pessoa que ela se vende muito bem e por isso ela entra no cargo, né? Você falou a questão comercial. Você entrevistou muitas pessoas, a gente vai chegar nesse bate-papo aí. Só que muitas vezes a pessoa se vende bem Sim. e na hora da prática de exercer aquela função, ela não É. consegue exercer da forma Sim. com maestria que foi vendida ali no início, né? Então, assim, existem muitos erros e nós observamos no decorrer da carreira que a gente tem como liderados, né? Sendo liderados por outras pessoas e você como líder que liderou outras pessoas, acho que você observou isso. Você pegou muito caso desse daí? Você contratar uma pessoa, que aquela pessoa, poxa, esse cara se vendeu bem demais na entrevista e quando chegou aqui na hora da entrega, não aconteceu. Você pegou muito caso assim ou não? Olha, eu sempre falo que eu acho que eu tive até um pouco de sorte com isso, assim. Obviamente que eu já peguei alguns casos, mas não tive tantas experiências ruins, assim, né? Entrevistei muita gente, nossa, durante todos esses anos, mas acho que a maioria eu tive boas experiências. Óbvio, tem a questão da velocidade, né? Algumas pessoas se adaptam numa velocidade diferente da outra. Mas acho que é mais importante do que a própria velocidade é você ver o empenho da pessoa, a dedicação da pessoa, né? O quanto ela se esforça para aprender ou para, de repente, desenvolver novas habilidades, que às vezes ela não tem e tá tudo certo, né? Mas acho que é importante, assim, como eu sempre fiz, definir prazos, né? E aí, óbvio que não é prazo de desligamento, o prazo não é esse o assunto. O prazo é assim, poxa, tente desenvolver isso em determinado período, né? Eu acho que colocar períodos é importante, né? Acho que para tudo na vida, né? Então, acho que quanto mais a pessoa conseguir encurtar esse caminho, desenvolver esse caminho, tenho certeza que ela vai se encaixar muito mais rápido. Mas eu não tive muitas experiências, não. E assim, né, falando um pouquinho sobre a questão de liderança, né, só para a gente fechar esse assunto do cargo, ele é um cargo muito solitário. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, assim, né? Tenho certeza que tem, né, vários líderes aqui assistindo a gente, e eles sabem do que eu estou falando. É um cargo que é muito sozinho, né? Então, você precisa ter uma mente muito treinada, né, para que você consiga vivenciar isso da melhor maneira possível para que não seja prejudicial para você mesmo, né? Sim, sim. E às vezes o gestor ele comete o erro de querer sair dessa solidão, né? Porque o cargo de gestão, de fato, ele é um cargo mais solitário. E tem gestor que ele não quer estar solitário e às vezes ele se torna amigo, né? Sim. Ele se torna amigo e às vezes não dá um puxão de orelha que precisa dar, não dá um toque que precisa dar, porque se tornou amigo, quer ser legal, né? Eu lembro que era uma coisa que você falava. Eu não quero ser aquele gestor que depois é lembrado, putz, que cara legal, meu, que cara bacana. Eu quero ser o gestor que é lembrado por puxar mesmo, de colocar tirar da zona de conforto, né? Desenvolver as pessoas. E eu acho que você conseguiu as duas coisas, cara. Que bom. Eu acho que assim, tem uma frase que eu uso há muitos anos já, e mais do que usar, que eu sempre tento colocar na prática e eu acho que eu consigo, assim, né? Na medida do possível. Que ela fala assim, né? Que você tem que ser amável com as pessoas, mas duro com os processos.
Sim, Então, sim. assim, beleza. Poxa, Bara, hoje eu preciso sair mais cedo, hoje aconteceu alguma coisa. Ok, você tem que ser amável com as pessoas. Mas, assim, processo, eu acho que não tem muita discussão, assim, sabe? Óbvio, se você tiver uma empresa menor, que o processo possa ser mudado, que você consiga, né, opinar de uma maneira ativa e vai contribuir, ok. Mas dentro de uma operação já estruturada, que você não tem poder de mudar, processo não se discute. Né? Então, acho que quando você consegue equilibrar bem essa balança, eu acho que as coisas começam a funcionar de uma maneira mais positiva. E hoje a gente tem essa questão de ser amável com as pessoas e duro com os processos. A gente tem muito isso que o Michel disse, o seguinte: às vezes o liderado, ele acha que o chefe tem que ser o chefe, né? O líder, né? Tem que ser o seu amigo. E, cara, a galera esquece que existe uma hierarquia dentro da instituição, né? E aí começa a questão de, poxa, meu chefe não é legal. Mas, cara, o chefe ele não é para ser legal. Ele tá ali para cumprir um processo, né? Ele tá ali para desenvolver você. E as pessoas não têm essa visão. E aí entra a questão do perfil de cada um. Aí você descobre quem tem o perfil para ser líder e quem tem o perfil para não ser líder, não é verdade? Exato. Porque, cara, todo mundo quer um chefe legal, né? Pô, mas porque o cara é legal, mas de repente o ser legal do líder não é o ser legal para o colaborador. Exatamente. Não é? E de repente o ser legal, né? Poxa, eu prefiro muito mais ter um líder que trabalha um PDI comigo de 3 meses, que me ajuda a desenvolver. Esse para mim é o líder legal. Verdade. Exato. Né? É óbvio que é muito ruim você ter o contrário, né? Você ter um líder extremamente rígido. Sim. Isso também é muito ruim. Sim. Mas acho que é isso, equilibrar a balança e ter a sorte, né, de repente ter líderes que vão te ajudar no seu autodesenvolvimento, né? Eu tive, todos nós tivemos diversas experiências, eu tive algumas experiências e digo o seguinte, que a experiência que mais te enriquece, te mais traz crescimento, é aquela experiência que você é mais sugado. E é uma verdade, não é sugado de você adoecer, cara, não é isso, entendeu? É sugado de, poxa, é para você fazer 10 contatos lá na ferramenta que você precisa fazer no dia. Você fez os 10 contatos? Tá bom. Desses 10 contatos, quantos negócios você fechou? É o cara que fica ali em cima mesmo, é o cara que te cobra, entendeu? Porque se você deixa muito solto, é natural. Nós temos um relaxamento natural. Ainda mais quando a gente trabalha em home office. Home office é legal, né? Minha namorada fica no saco. Home office, entendeu? A gente tem um relaxamento natural. Você está no seu ambiente, você está no ambiente, você está confortável. Se você não tiver alguém ali, poxa, quantidade de ligações você fez no dia, né? Poxa, dessas ligações que você fez, quantos negócios aconteceram? Você vai relaxar. Exato. E você não vai entregar. E é o tal do famoso report, né? Muita gente torce o nariz, né? Ó, quero um report no fim do dia. Exato. E a galera não gosta, né? De reportar o que fez ali, quantas ligações fez. E é uma coisa que te tira da zona do conforto, né? Então, mas aí entra na questão do processo que eu falei. Cara, as 10 ligações, a gente não discute isso. A gente pode discutir alguma outra questão, mas processos, cara... Não se discute. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Modelo, né? Uma palavra que era muito usada, né? Modelo, né? Modelo não se discute, modelo se segue, né? Exato, não tem como mudar. E assim, né? A gente fala de modelo, de atuação, você trabalhou em algumas empresas e você acabou levando esse modelo, poxa, da Centauro, das Casas Bahia, para outra instituição que você trabalhou, ou você viu processos muito diferentes entre as instituições, ou era... Porque, assim, quem trabalha em banco hoje, ou quem vai entrar em banco, tá, galera? É super importante que a gente toque nesse assunto, porque às vezes você veio da indústria, às vezes você veio de uma área comercial, de uma loja, e cada empresa tem um processo. E você, como trabalhou em varejo, né? É varejo, né? Varejo. Exatamente. Você viu alguma ligação entre essas empresas? Conseguiu você sair de uma, levar para outra e assim escalonando ou não? Eu acho que assim, falando de Casas Bahia e Centauro, operações semelhantes, obviamente que com produtos diferentes, né? Mas operações semelhantes na questão de estoque, dia de estoque financeiro, varejista, né? Varejão mesmo. Mas diferentes também na cultura, né? Então, os meus colaboradores da Casas Bahia eram colaboradores mais velhos e da Centauro eram mais jovens. Então, acho que diferenças culturais, né, nesse ponto, mas no banco já mudou totalmente, né? O banco é totalmente diferente. Você que vai entrar no banco já se liga nessa dica aí. Acho que assim, antecipar a questão de certificação é algo importante, porque você tem que ter uma certificação para entrar no banco, né? Obviamente.
E eu, quando entrei no Itaú, eu nem sabia o que era certificação, né? Então, eu estava no outro trabalho, aí um headhunter me achou pelo LinkedIn, me fez um convite para participar de um processo seletivo. Né? 33 mil pessoas para 20 vagas. Para entrar já como gerente geral. Então, eu nunca fui um gerente de relacionamento no banco, né? Então, eu entrei como gerente geral sem nunca ter trabalhado no banco. Então, assim, eu senti muita diferença, assim, nesse processo, assim, sabe? Difícil, achei muito mais difícil, principalmente também pelo nível cultural das pessoas. É um nível que, poxa, seu colaborador, às vezes, tem uma formação muito melhor do que a sua, seu colaborador tem experiências muito maiores do que a sua. Então, nesse sentido, sim. Mas acho que também a bagagem que eu tive, principalmente nos outros trabalhos ali, acho que contribuíram muito também para que eu conseguisse me achando, né? Mas o começo, obviamente, bem desafiador. E tanto na Centauro quanto na Casa do Bahias, a equipe que você conduzia ali era comercial também? Comercial? Em ambas? Era Já loja, veio né? Era loja. Então, tudo, né, setorizado. Então, tem a pessoa que vende a linha branca, tem a pessoa que vende a linha marrom. Né, na Centauro ali, calçados, enfim. Né? Então, a gente ia trabalhando ali, rodando os setores e otimizando, né, para que o produto não permaneça muito tempo na loja, na unidade. Né? Sim. Então, a gente trabalhava muito com essa questão de dia de estoque girar financeiro. o estoque rápido, né? Tentar girar o mais rápido possível. Né? E é uma engrenagem que você falou, né, de produtos, né? Quando você entra em um banco, você tem uma gama de produtos ali que... Poxa, tem bancos que trabalham ali, um gerente vai ter que cuidar de 11 produtos, 10 produtos, né? Quando você se deparou com aquela situação, né? Poxa, eu tenho uma experiência em administrar estoque, administrar comercial, tal, mas é uma quantidade de produtos muito grande, muito ampla para que aquele gerente faça. O que você enxergou que dava para você fazer uma dinâmica, que aquela pessoa não se cansasse, aquela pessoa não deixasse um produto mais de lado do que o outro? Falando mais de gestão, assim, sabe? Tá. É porque a gente fala muito de estratégia. Hoje, para ganhar ganhar o bônus, né? Tem que ser estratégico, tem que ser estratégico. Só que você tem 11 produtos para trabalhar, 12 produtos para trabalhar. São as alavancas. Como é que você controlava isso? Era o produto que tinha mais peso? Era o produto que você via que ia trazer mais receita? Como é que foi controlado isso? Só para a gente ter uma noção. Quando eu passei na agência, eu passei pela agência física, né? Fui gerente geral da agência física também. Tem uma estratégia muito diferente da digital, né? Então, a física, o cliente abriu ali a porta na giratória, você tem que fazer uma oferta, né? Você tem que aproveitar esse cliente, né? E na digital a gente já percebe que até as ferramentas são diferentes, então você consegue dar uma pausa para criar uma estratégia para você ligar para o produto certo, né? Obviamente que tudo que a gente espera é rentabilidade, lucratividade da carteira, mas na agência física é um pouco mais difícil, mais complexo, né? Porque você tem ainda mais metas, né? Porque você tem tempo de fila, você tem o caixa, né? Então, e você tem que cuidar da carreira desses colaboradores, sendo que a porta está aberta e está entrando todo mundo o tempo inteiro. Então, são desafios diferentes. Mas o que eu acho para mim que também foi muito válido foi que eu tive também pessoas muito boas desde a minha chegada, assim, né? Que esses meus colegas que entraram comigo tiveram muitas dificuldades, assim, né? Alguns, né? De repente, puxa, eu vou assumir um time sem nunca ter trabalhado num banco, sendo que o GR ali que está sentado ali está há 5 anos querendo ser gerente geral. Então, alguns tiveram muitas dificuldades com o time. Eu, graças a Deus, E aí acho que entra um pouco naquilo que a gente falou das experiências anteriores, assim, né? De já ter passado por algumas coisas e ter ficado mais maduro para isso. Mas acho que muito também a sorte de ter encontrado pessoas muito boas no caminho. É porque como você veio de um outro segmento, né? Certamente você vai precisar precisou de uma ajuda ali de um gerente mais experiente para te ajudar a entender o negócio. E aí, se você não tem um time junto contigo nessa jornada, aí dificulta bastante, né? Dificulta. E para mim, assim, né? Quando eu ingressei no banco, para mim, eu assumi uma agência no Rio de Janeiro, né? Então, imagina, eu sou do interior, nunca tinha ido nem como turista. E aí, de repente, caí lá, tava no Leblon. No meio do Leblon, né? Sem conhecer ninguém. Tinha uma concorrência interna, porque do lado da minha agência tinha uma agência, né, do mesmo banco, só que de alta renda. Então, eu tinha concorrência teoricamente ali da própria empresa que eu estava, num público que é um público, né, de uma classe social muito boa e que só ia na agência só para resolver problema mesmo, né? Então
foi um desafio muito grande, né? Mas foi um desafio muito positivo, assim, Sim. né? Também para que eu criasse essa musculatura rápida no banco, né? Sim, sim. Então eu entendi ali assim, poxa, eu preciso ser rápido, né? Aqui para conseguir virar essa agência. Eu sempre né, estive com o objetivo assim, poxa, eu quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. Então o tempo que eu tava lá, eu vivenciei 200% banco, Mergulhou, né? Banco, estudei para que eu pudesse voltar. E essa questão de você mudar de estado, ela é muito complexa, né? Porque a gente estava falando das experiências que a gente teve em uma outra instituição que nós trabalhamos, o Michel trabalhou também comigo, a gente acabava indo para diversas cidades para poder trabalhar. Então, eu já fui trabalhar em Minas, né? Eu já fui um tempo curto em Minas. Aí você vai ali pro lado, você vai ali para Jundiaí, aí você vai ali um pouquinho trabalhar também ali em Barueri, é mais próximo aqui de São Paulo, né? Só que você está dispondo de um tempo que você tem para poder estar lá a serviço do banco. Se você for para o Rio de Janeiro, cara, entendeu? Então, a parte psicológica aí com relação à família, eu acho que afeta demais, né? Você sentiu muito essa mudança com relação a, poxa, sair daqui, você falou, eu tenho que me doar 200% para poder voltar para casa para estar com minha família. Mas você acredita que hoje você faria novamente? Você sentiu muito essa mudança? Porque na época eu senti demais, vou ser sincero. Eu senti bastante. E olha que estava do lado. Só que eu voltava final de semana. Eu estava no Rio de Janeiro, entendeu? A distância é muito, muito longa, né? Para você, de repente, dar um pulo aqui para São Paulo, não dá. Você sentiu muito isso? Não sentiu? Eu senti, obviamente, né, dificuldade e o que eu procurei fazer lá, né, acho que até o meu gerente regional antigo falava muito sobre isso, assim, uma vez ele foi na minha casa, né, conhecer lá e, então assim, cara, eu tentei morar num quadrado, acho que 12 metros quadrados, acho, e ficar o mais desconfortável possível. Então, assim, eu não queria conforto de nada, assim, sabe? Eu queria ficar desconfortável mesmo, para que quando eu entrasse ali, eu falasse assim, eu não posso ficar com isso aqui. Né? Sim, sim. E acho que o que mais pesa realmente era essa questão da viagem, né? Porque eu deixei a família, né, lá em Bragança, e eu ia e voltava todo fim de semana de carro. Né? Então, eu perdi ali, né, só para sair do Rio até Bragança, sexta-feira, 5 horas da tarde, eu demorava 11 horas para chegar, 10, 11 horas de carro para chegar. Então, acho que assim, teve esse desconforto, teve essa questão, mas não sei se eu faria de novo hoje. Acho que assim, poderia fazer, mas acho que com a estrutura familiar. Né? Acho que sozinho, eu acho que eu já não faria mais, né? Mesmo porque hoje eu tenho bebê, na época não tinha, né? Então... Mas assim, a gente não sabe as oportunidades também, né? No dia de amanhã... E o legal do desconforto, que você comentou muito, é que ele te deixa alerta, né? O tempo inteiro. Você fica alerta, né? O desconforto, ele te deixa ligado, te deixa atento, né? Porque quando você está muito confortável, você acaba esquecendo um pouco ali as coisas, dá uma esparecida, fica tranquilo, acaba esquecendo onde você quer chegar e o desconforto te deixa ligado, né? Não, só pra você ter uma noção, nesses 2 anos que eu fiquei no Rio, eu morava um quarteirão da praia, né? Eu morava em Copacabana ali. Eu fui 2 vezes pra praia só, em 2 anos. As 2 vezes que minha esposa foi me visitar. Então, assim, eu procurava... Não se distrai, né? Fingir que nada que eu... Assim, era viver aquilo, né? Ser o primeiro a chegar, o último a sair, respirar aquilo, E né? até porque você teve vários desafios, né? Você saiu de um segmento totalmente diferente, tinha que se adaptar a um segmento novo, a um estilo de trabalho diferente, uma equipe diferente e calhou de ser num estado diferente, que tem uma cultura diferente também. Sim. Então, demandou, né, esse esforço adicional para poder absorver isso de uma forma rápida, né? Sim, eu tive uma mudança de agência lá. Eu fiquei nessa primeira agência do Leblon cerca de 8 meses. E aí, depois eu fui para uma agência de Ipanema, que é uma das maiores agências da Zona Sul ali. Eu acho que ali foi onde mudou o drive para mim. Foi ali que eu entendi um pouco a dimensão, né? Essa primeira agência um pouco menor, né? Mas essa agência que era muito robusta, que tinha uma operação muito grande, acho que na época ela tinha 19 mil clientes, né? Tinha os segmentos ali, né? 3 segmentos diferentes e tal. Ali foi realmente onde eu acho que eu virei a chave na questão da gestão mesmo, assim, sabe? Sim. Na questão de falar assim, poxa, aqui agora eu preciso entender,
como é que eu consigo trabalhar com cada um, né? Porque quando você tem um lugar mais micro, poucas pessoas, Sim. é mais fácil você trabalhar, né? Então, acho que ali foi o drive que eu virei para que eu conseguisse voltar. Então, acho que assim, eu voltei infinitamente mais forte do que quando eu fui, sem sombra de dúvidas, em 2 anos. Não, e isso que você trouxe do desconforto que o Michel já falou, eu achei incrível, cara. Você buscou um ambiente que realmente trouxesse desconforto. E aí fica uma reflexão aqui pra gente. A gente vai estudar para certificação financeira, é desconfortável, cara. Você falou no início da conversa sobre certificação financeira. Sim. É desconfortável mesmo. Então, você vai pegar para estudar, você vai sentar, você vai ficar 10 minutos vendo um vídeo e vai fazer 10 minutos de questões, você vai ficar desconfortável, você vai querer levantar, vai querer fazer qualquer outra coisa da tua vida. É uma realidade. Porque 10% das pessoas só vão querer estudar de fato que gostam. Os outros 90% vão ficar entediados. É um fato. Não adianta a gente mentir, né? E só que você trazer isso para sua realidade, tendo a consciência de que aquilo vai mudar a tua realidade, vai mudar a realidade da tua família, acho que é importante. Isso que você trouxe, de você ficar lá em 12 metros quadrados, buscando desconforto, eu achei sensacional, cara. Porque geralmente as pessoas fogem, né? Fogem, de desconforto, né? Porque você quer mudar... Não. E é natural, né? Qual é a cabeça A gente da quer pessoa? conforto, A cabeça né? da pessoa é o seguinte, pô, vou mudar pra um outro estado, vou pro Rio de Janeiro. É praia. Ah, beleza, minha família tá aqui, mas, pô, vou curtir, cara. É praia. Ali deu 4 horas da tarde, ali eu tô sossegado, vou curtir ali, tomar uma cervejinha. É isso que a maioria das pessoas pensa, né? Ah, não, pô, o banco vai pagar pra mim uma estadia, a empresa vai pagar a estadia aqui pra mim, né? Pegar um Vou lugar aproveitar, legal, né? né, cara? Vou É. gastar o dinheiro do banco aqui. As pessoas pensam nisso, é uma realidade, né? Mas eu acho que de verdade, até agora o nosso papo é o grande aprendizado. A gente tem que se provocar a ficar desconfortável. Né? Sim. E uma coisa que você puxou que deu um gancho. A percepção que você tinha de banco, quando você fez o processo ali, antes de entrar, e quando você de fato entrou, teve algumas coisas assim que você achou que era de um jeito? Putz, achei que eu ia sair 4 horas e gestor, tenho certeza que você nunca saiu 4 horas. E teve muita coisa que foi diferente, assim, putz, achei que ia ser assim, mas... Ah, teve. Mas acho que assim, a principal diferença é a quantidade de produtos que você tem para comercializar, né? E como é que você consegue equilibrar isso aqui de uma maneira que seja sustentável, né? É muito diferente do que eu pensei, obviamente, né? Quem não trabalha em banco é muito diferente mesmo. Mas acho que assim, a questão de semelhança para o líder não vai mudar muita coisa, assim, sabe? Assim, muda o segmento, assim. Eu falo que eu continuo vendendo dinheiro. Como se fosse um sofá que eu vendia, né? Só mudou o produto Só mudou ali. o produto. Pro gestor, acho que não muda tanto. O que eu senti, assim, de diferença, você tem que ser mais atento aos processos, assim, né? Porque você tem, né, questão de colocar o cliente no centro, você tem, né, avaliações ali de qualidade de atendimento, né? Então você tem uma operação que é muito mais estruturada, então você tem que estar muito mais atento a isso. Acho que é isso. É que é um setor muito mais regulado também, né? Exato, tem regulamentação de todos os lados. E aí ele até falou ali da questão de certificação, que eu acho que é super importante. Eu acho que aí eu tive um pênalti na minha carreira, que eu poderia ter mudado isso. Então, acho que quem está estudando para certificação também, acho que é muito importante, né, esse relato que eu vou dar. Em maio desse ano, eu tive uma oportunidade de migrar para um segmento de alta renda. Então, fiz o processo seletivo, fui super bem. No final, eu tinha certeza. Sabe quando você tem certeza? Que você estava leve, você estava solto. Eu falei, vai dar tudo certo. E aí, a pergunta que veio no outro dia, né? Poxa, esquecemos de te perguntar uma coisa. Qual que é a sua certificação hoje? Eu tenho a CPA 20. E aí, eu falei, CPA 20. E aí, eu não pude avançar no processo. Por quê? Porque eu também fui postergando as coisas. Sabe, assim, estudar é chato, eu não tenho tempo. A gente sempre acha que não tem tempo, né? Não vou precisar agora, nunca me exigiram, assim, né? Não, você precisa ter, não sei o quê. Mas, assim, eu poderia ter encurtado esse caminho, eu tive anos, assim, que eu poderia ter feito isso. E aí, eu perdi uma oportunidade, né? Então, acho que a questão, assim, de quem está buscando, né, melhorar a sua carreira, até ter mais conhecimento, porque às vezes você também tirou uma certificação há 4 anos atrás, você está totalmente fora. Eu acho que quem está buscando ali tem bastante oportunidade e está fazendo certo, né, cuidando da sua carreira. Verdade. Isso é importante você trazer porque é natural do ser humano postergar, né?
A gente Sim. posterga mesmo, é natural. Porque a gente nunca vai arrumar tempo, né? A gente nunca vai ter tempo. Se você não procurar se dispor daquele tempo para poder fazer algo, você não vai. Se você falar assim, hoje você tem um filho, né? Se você fala assim, poxa, eu não vou levar meu filho hoje para brincar, não vou levar ele no shopping, no parquinho. Cara, você não se dispôs àquilo. Então, na sua cabeça, não tenho tempo. Só que você sabe qual é a sua prioridade. Sua prioridade é o seu filho, sua prioridade é a sua esposa. Então, é você que dispõe do tempo que você precisa para aquilo que você acha necessário, né? Isso é um relato super importante. E é muito sobre prioridade, né? Exato. O Michel fala, essa frase é prioridade do Michel é muito boa. Pode falar, Michel. Essa é muito boa. Se você não coloca prioridade... Então, na verdade é uma desculpa que a gente dá, né? Não tenho tempo, mas na verdade, naquele momento, não é sua prioridade, né? Porque quando é de fato, a gente consegue, né? A gente ajusta ali uma coisa ali, Sim. dorme menos, Sim. não sai pra passear num fim de semana, a gente consegue. E outra coisa assim, eu acho que né, nesse gancho aí, acho que o Michel já escutou eu falar 500 mil vezes isso quando eu estava no meu time, mas eu sempre acho assim, isso para qualquer segmento, assim, não se ganha o jogo, na minha opinião, quem é o melhor vendedor. Não se ganha quem é o cara mais organizado, quem se organiza melhor. Né? Então, otimizar o tempo para estudar, para levar o filho, se organizar. Né? E acho que até no próprio banco ali, eu acho que é isso. Né? Exato. Senão você vai olhar a sua prateleira de produtos se perde que é ali, infinita, né? você não sabe nem por onde começar, né? É. Então, assim, poxa, eu tinha gerentes assim no meu time que faziam 50 ligações no dia. E tinha gerente que fazia 2 ligações no dia. Né? E aí, puxa, o que é melhor, o que é pior? Não sei, né? Mas assim, quem me dava mais resultado? Quem fazia 50 ligações. E por que essa pessoa consegue fazer 50 ligações e outra faz 2 ligações? Porque ele se organizou melhor. É verdade. Então, acho que esse é o foco. E a questão da disciplina, né? Exato. Porque se você tem uma amostra com 50 ligações, naturalmente você vai ter um retorno daquele percentual maior, né? Ainda que sua efetividade seja menor do que a do colega ali que liga menos, você aumenta a sua quantidade de ligação. Mesmo sua efetividade sendo menor, né? você consegue... Que acho que é o importante, você girar a sua carteira, né? Então, sei lá, você tem um gerente ali que tem 1000 clientes na carteira. Puxa, difícil você falar com 1000 pessoas, mas o que a maioria do erro, a maioria dos gerentes fazem como erro? Eles continuam focando no seu Antônio, que ele falou semana passada, porque o seu Antônio emprestou, aí eu vou tentar emprestar de novo, eu vou tentar fazer isso com o seu Antônio de novo. Sendo que ele tem uma gama enorme na carteira dele que ele pode girar. Acaba explorando ali 30% da carteira, né? Exato. Principalmente na questão de crédito, né? A gente... Você vê que ele é muito centralizado, teoricamente, nos mesmos clientes ali, né? Então, se você não gira, como é que você vai entender a necessidade do seu cliente? Como é que você vai saber? Às vezes, eu olho aqui, esse cliente tem um saldo em conta, tem um dinheiro investido, e às vezes eu olho e falo, poxa, esse cliente, eu bati o olho ali, esse cliente não é a prioridade. Mas se você não falar com ele, você não sabe. Às vezes ele quer reformar o telhado da casa dele, às vezes ele quer comprar uma casa na praia, você não sabe. Né? Então, acho que esse giro 360 aí é muito importante. E objetivos mudam, né? Às vezes você falou com o cara, putz, eu já falei com ele, ele não quer, mas, putz, aconteceu uma coisa na vida dele que, sei lá, a esposa engravidou, sei lá, foi promovido, vai precisar fazer uma outra faculdade. As coisas mudam muito rápido, né? Isso, com certeza vocês têm casos práticos disso, mas eu tenho um caso prático de ligar para o cliente, ofertar o crédito para o cara, pô, eu sou investidor, cara, eu preciso de crédito, de verdade. Aí dá 3 meses o cara, surgiu uma oportunidade, cara, eu lembrei de você, eu não queria me descapitalizar, eu preciso entender o que o banco tem para mim. Se o cara vai contratar ou não, é outra história. Mas você entendeu que a gente deixou, a gente plantou a sementinha ali na mente do cara? E só é lembrado quem é visto, né? Então, por que ele lembrou de você? Porque você, em algum momento, acionou esse cliente. E entra a questão do giro, né? O giro de carteira que você exatamente. falou. Cara, isso é impressionante. Porque às vezes a gente pensa muito com o nosso bolso também. Né? A gente olha para o cliente e fala, pô, esse cara não vai pagar essa parcela de seguro, essa parcela de consórcio. A gente está pensando com o nosso bolso. Só que às vezes a gente nem falou com o cara. Aí você está insistindo lá do seu Antônio, que você falou, né? E do lado tem o João ali, que o João, poxa... E outra, o gerente ele tem uma visão muito limitada ali do cliente, né? Muito, cara. Muito. Certamente não é o único banco que ele tem conta. Muito. Então, às vezes o cara movimenta menos ali, mas fora o cara tem muita grana. Por isso que eu falo que assim, que eu acho que tem uma dificuldade, na minha opinião, maior na agência física. Porque na agência física é o seu Antônio que vai estar ali. Né? E ali a questão de ligação é um pouco menor. Assim, óbvio que existe, que eles fazem muito, mas é um pouco menor. Né? Então ali eu tenho que aproveitar o seu Antônio. Mas assim, ali o seu Antônio pode ser que tenha um filho, eu posso abrir a conta do filho. Ali tem a esposa. Você tem outras oportunidades diferentes, mas eu acho assim mais desafiador. Eu vivi um caso recente aí, impressionante. Tem um cliente
na carteira. O cliente, investimento baixíssimo. Baixíssimo investimento, cara. E aí, pô, tô lá tranquilo, dia a dia, né? Atividade diária. Chega o e-mail. Cleição, meu cartão tá bloqueado. Né? Aí eu, poxa, o cartão bloqueado é uma demanda comum que a gente recebe. Entrei lá, Italcard, pô, o cartão do cliente tá bloqueado. Ele poderia ter entrado em contato com o Italcard? Não, entrou em contato conosco, né? Olha eu falando os nomes. Depois você corta. De boa, mas tudo bem. Aí beleza, vou entrar em contato aqui, né, com a operadora. Não, entrou em contato comigo. Peguei, olhei, cartão bloqueado, vi o motivo, falei pra ele, ó, tá desbloqueado. Ele, cara, faz aviso viagem pra mim. Pô, fiz um aviso viagem pra ele, liberei o cartão pra uso. Falei, poxa, onde é que você tá, né, pra fazer aviso viagem? Pô, tá nos Estados Unidos. Ah, legal, você tá morando aí? Eu tô passando uma temporada aqui que eu tenho um restaurante aqui, mas eu tenho uma rede de restaurantes aí em São Paulo, né? E, cara, de verdade, o cara, ele faz o lanche de mortadela dele, eu não vou falar o nome do restaurante do cliente, mas o lanche de mortadela dele foi eleito diversas vezes o melhor lanche de mortadela do Brasil. O cara é gigante. Quer dizer, eu tinha uma tela lá com o cara, que eu não sabia qual que era a operação dele, porque ele tinha um valor mínimo lá investido. Se eu não ligo para esse cara, se eu não pergunto quem é ele, eu nunca ia descobrir que o cara é gigante. E assim, aí abriu um relacionamento, aí ele já se abriu para eu poder visitá-lo quando ele tá na Flórida, né? Quando ele vier da Flórida, ele vai vir para cá, eu vou lá conhecer o restaurante, a gente vai fazer uma visita, vai vir no banco também. Então assim, a gente tem o nome de uma pessoa, um CPF e um telefone. Que a gente tem uma tela, né? É uma tela. E é muito pouco do que o cliente é de fato, né? E assim, hoje em dia o mercado, assim, acho que na grande maioria dos setores, dos segmentos, ele tá canibalizado, assim, né? Então, assim, se você... Qual que vai ser o diferencial? Porque crédito, o banco X, Y, Z tem. O crédito vai ser igual. Onde vai ser a diferença? Vai ser no seu atendimento. Na pessoa, né? Vai ser na sua consultoria. Né? Se o cliente entender que você é um consultor para ele, e não aquela pessoa que fica, né, desculpa a palavra aí, enchendo ele ali de ligação. Se ele entender que não, ele é um ponto focal, ele é o responsável por cuidar, né, da minha parte financeira. Acho que se você fizer o cliente entender isso, você vai ter sucesso. E em contrapartida, também, o próprio gerente tem que entender isso. Porque às vezes a gente fica, né, nessa ilusão de quem está dentro do banco sabe o que eu estou falando, né? Que é realmente, né, é bem diferente quem está dentro. E às vezes eu fico assim, mas eu sou um simples agente comercial. Eu sou um simples gerente de relacionamento. Se você não entender que, assim, olha a responsabilidade que você tem. Você cuida de uma carteira, você cuida da grana de uma pessoa. Sabe, assim... E de trás dessa pessoa tem uma família, né? Exatamente. Então, assim, assumir responsabilidades, assim, sabe? E, Arthur, isso que você falou é super importante porque as pessoas não têm noção do peso que elas carregam de acordo com a operação que ela está fazendo no dia a dia. A gente tem inúmeros casos de que o cliente fala assim, poxa, eu só quero falar com o meu gerente. Ou então, poxa, eu quero falar com o assistente tal. Por quê? Porque realmente a pessoa ela enxerga, o cliente enxerga em você uma responsabilidade que até você não enxerga. Perfeito. E isso vai muito do líder. O líder tem que levar essa responsabilidade para a pessoa que está na operação ali. Isso é muito importante, cara. Porque diversas vezes eu peguei o cliente falando assim, Cleison, legal, cara, mas eu tô tratando lá com o fulano, que é o seu assistente, eu posso continuar com ele? Eu falo, pode. O cara pega total credibilidade na pessoa e ali vai embora, entendeu? Só que quem tá no cargo, às vezes, não tem essa noção dessa importância. É uma coisa que eu ouvia bastante, de você se empoderar do seu cargo, né? Você entender ali a sua responsabilidade, entender o seu impacto ali que você tem na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa, a vida dela vai estar mais organizada pelo seu papel ali, através do seu papel. É isso mesmo. A vida financeira da pessoa, porque principalmente no Brasil, né, a gente sabe aí que boa parte da população é mais endividada, boa parte da população não investe. Então, o gerente do banco, às vezes ele tem um papel, às vezes não, né? Ele sempre tem um papel fundamental, se ele entende o papel dele, né? De, às vezes, transformar uma pessoa ali que é tomadora no investidor, ajudar essa pessoa a acumular patrimônio, a transmitir patrimônio. Se ele entende o papel dele, ele faz diferença na vida da pessoa. Com certeza. E quem leva isso é o líder, né? Você como líder leva isso, né? Eu acho que assim, é senso de pertencimento. Depois a gente vai falar um pouco da questão das palestras aí que eu, né, que eu aplico, mas eu tento trazer muito isso para as empresas que eu visito hoje, né? Você criar essa percepção no colaborador que ele pertence ao lugar, né? Então, um exemplo, se você tem um gerente de relacionamento que entende a importância dele e que ele deixa de reclamar, né, e passa a entender o papel dele dentro
da instituição, não só para a instituição como um CNPJ, Sim. mas sim para o cliente dele. Se ele entende isso que você trouxe, que ele pode mudar a vida do cliente dele, poxa, sensação de pertencimento. É assim, verdade, sabe? é verdade. Porque E a aí- gente... Desculpa até te interromper, Cleicinho. Porque principalmente o gerente de banco, porque ele já tem ele tem um conhecimento ali melhor de finanças, e a gente sabe que no Brasil é uma deficiência. Sim. Então pensa só, se todos os gerentes de relacionamentos se empoderassem do cargo que ele tem, do papel, soubessem da importância do papel que ele tem, talvez a cultura do Brasil seria diferente hoje, né? Isso aí, esse é um assunto longo, né? Porque, assim, na minha percepção, isso comecei... Leva muito tempo, né? Obviamente, Isso né? deveria começar nas escolas, assim, na minha opinião. Exato, sabe? A gente exato. deveria ter... e a gente, até como pai e mãe, a gente acho que tem que criar esse senso, assim, né? Nos nossos filhos também. Exato. Né? De entender. Ninguém quer estar endividado. E Ninguém é uma quer. deficiência que hoje a gente vê que muitas pessoas abriu muito mercado por conta disso, né? Dessa deficiência que Sim. tem. A gente vê que hoje consultor de finanças, você vê a verdade. rodo, né? Muito. E eu vejo muitos gerentes de banco, especialistas, procurando um consultor especializado. E olha que ele lida com o dinheiro dos outros. E isso eu enxergo de uma forma muito positiva, tá? Porque quando você está buscando se autodesenvolver, por mais que você trabalhe, porque é diferente você cuidar do dinheiro dos outros e cuidar do seu Exato. dinheiro. Uhum. Né? Mas eu tenho colegas que já pediram consultoria, falaram, Cleição, conhece algum consultor, né, para me ajudar na parte financeira? O cara é especialista de investimentos, o cara é gerente, só. entendeu? É que nem aquela coisa, né? O médico, ele nunca vai tratar ele mesmo, né? Exato. Ele vai ser Exato. tratado com outro médico, né? Exato. E aí, Arthur, agora eu quero entrar na parte que é muito legal. E agora, gente, preste atenção, porque a gente navegou muito sobre a carreira do Arthur aqui. E hoje ele tem um trabalho muito, mas muito forte na área de palestras, né? Na área de treinamentos de equipes. E eu quero entender um pouquinho mais como funciona esse seu trabalho e que você traga para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Por quê? A gente conversou um pouquinho sobre o ruído de comunicação, né? Sobre como lidar com pessoas. E eu vi um vídeo seu no seu Instagram muito legal. Acho que você fez uma dinâmica, né? Sobre ruído de comunicação, não foi isso? Exato. Então, eu quero entender como funciona esse seu trabalho, né? Como é que você lida com essas palestras hoje? O que é tratado? Quais são os exercícios que, se você puder falar, é claro, né? Você Claro. traz, né? Nesse tipo de dinâmica atual hoje, que eu acho que isso vai agregar muito a quem quer ser líder e a quem já é líder, né? E quem futuramente quiser levar você, Arthur, para poder falar para essas pessoas, né? Trazer esse treinamento para outras pessoas. É importante. Perfeito. Na verdade, conforme essas experiências que eu fui tendo, né, nesses anos todos, assim, sempre com times grandes, assim, eu entendi que, de repente, era uma oportunidade, né? Eu poder navegar em outras empresas sendo o meu próprio chefe, sendo o meu próprio cliente, né? Sim. Então, como funciona o meu trabalho hoje, né? Eu trabalho em 3 campos diferentes, né? Então, eu presto ali consultoria para pequenas empresas, né? Então, o proprietário, ele está com algum problema ou financeiro, ou ele está com algum problema com o time comercial, ou ele está com um desafio muito grande de implementação de algum projeto, ou ele nem sabe qual é o problema que ele está, mas ele sabe que ele tem um problema. Então, eu faço uma consultoria com esse profissional diretamente para a empresa dele, né? O segundo passo ali, né, que eu trabalho ali, é uma consultoria para bancários, assim, que daí é muito pessoal, assim, né? Como eu tive à frente, né, esse tempo do banco aí, então algumas pessoas me procuram ali para que eu possa ajudá-los na carreira também. E aí a questão, né, que tem sido um trabalho muito ativo que eu tenho feito, seria treinamentos para equipes comerciais, né? Então, como funciona? O contratante me chama e aí eu marco uma reunião com ele 3, 4 dias antes, porque nessas palestras que eu aplico, ela não é uma palestra pronta. Então, eu preciso sentar com ele para entender o que ele está buscando. né? Diagnosticar, né? Entender. Poxa, eu estou com um problema de ruído de comunicação, eu estou com um problema de pertencimento, meu time não é unido. E aí, então, eu faço esse bate-papo com ele e aí eu monto uma palestra sob medida para ele, né? Com um único combinado que eu faço com ele, né? Que nesse valor, né, que eu acerto com ele, que depois de 6 meses eu quero voltar na empresa, um dia com ele. E sentar com ele um dia, 6 meses depois eu saber como é que foi. Esse é o combinado que eu faço. A gente treina seu time, a gente desenvolve seu time, a gente faz uma questão de imersão para o seu time,
mas depois de 6 meses eu quero voltar para conversar com você para tentar identificar se houve alguma melhoria ou não. Então essas palestras elas são muito calibradas conforme a necessidade do próprio cliente, né? Personalizado, né? Personalizado, porque cada empresa tem uma demanda, né? Exato. Eu fiz há um pouco tempo atrás num salão de cabeleireiro, né? Então você imagina, tá chegando dezembro, o negócio vai pegar fogo, daí qual que foi a necessidade que ele me trouxe? Poxa, eu quero que a gente consiga unir o time. Então aí eu monto o material e a gente faz algumas dinâmicas, né, sobre união de time. Tem até uma dinâmica que eu apliquei, né, nesse dia, que é uma dinâmica da bexiga, se eu puder trazer aqui. Claro. Ela é bem simples, mas, né, sempre depois da dinâmica eu acabo explicando ali qual que é o significado, né, o que a gente tem a aprender com ela. Então eu dei uma bexiga e um palito de dente para cada um. Uma bexiga e um palito de dente para cada um. Acho que eram 19 pessoas, 18 pessoas, alguma coisa do tipo, né? E aí catei o relógio, cronometrei e falei assim, né, arranquei uma nota de R$100 do bolso e falei, quem tiver com a bexiga cheia daqui 30 segundos, não, em 30 segundos, tiver com a bexiga cheia, vai levar R$100. Valendo 1, 2, 3. O que eles começaram a fazer? Um estourar a bexiga do outro. Mas qual foi o comando que eu dei pra eles? Permanecer com a bexiga cheia, né? Você não precisava estourar a bexiguinha do colega. Aí eu arranquei do bolso, né? Falei, eu trouxe R$2.000. Era pra todo mundo ganhar. Que momento que você entendeu que o seu comando... Que era só pra ter uma, né? Bexiga. Mas por que você me deu o palito? Só te dei o palito. Eu falei o que você tinha que fazer com o palito. Se cada um ficasse com a sua bexiguinha, todo mundo ia ganhar. Né? Aí a gente traz as reflexões. Né? Então, poxa, tá vendo? Né? Se cada um olhar o seu, se cada um assumir responsabilidade. A gente percebe muito esse problema quando a empresa tem mais de um departamento. Né? Esse problema não é meu. Esse problema é do outro departamento. E o outro também não é. Então, nunca é de ninguém esse problema. Né? Então, né, volto a falar, né? Assuma a responsabilidade. Exato. Então, qual que é a ideia? Foi a ideia desse treinamento? Integrar pessoas, né? E muitas vezes é do próprio dono. O próprio dono do lugar acaba estimulando isso, sem perceber. Porque ele tem uma demanda tão grande, né? Hoje, quando eu trabalho em empresa, né? Vocês trabalham numa empresa que é estruturada, você tem um departamento. Poxa, eu contratei uma pessoa, o RH vai fazer a contratação, né? Geralmente as empresas, o dono, ele faz assume tudo, ele é o né? financeiro, então o que ele faz? Né? Ele trabalha muito a questão dos processos, mas daí ele passa a olhar pouco para as pessoas. E aí, se você não olha para pessoas, que é o maior bem da tua empresa, são as pessoas. Exatamente. Se você não olha para pessoas, você vai começar a ter ruídos, né, de comunicação. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo hoje. Né? Tem sido um trabalho bem interessante, tem sido uma coisa nova na minha carreira, mas uma coisa que eu estou amando fazer. Que eu me sinto muito bem em fazer. E é isso. E o ponto que você trouxe do problema, né? O problema não é meu, o problema é do outro. Aí fica um jogando pra lá. Um antigo gestor meu... Antigo não, né? Eu tive um gestor que ele comentou, ele trouxe uma reflexão bem interessante. Ele falou que... e até eu acho que ele tirou de um livro que eu tô lendo atualmente, que é o Sapiens, né? Não sei se vocês já leram. Nesse livro ele fala que uma das espécies mais prósperas que a gente tem, espécie animal, né? Animais que foram domesticados. Por exemplo, o gado, que a gente usa ali porque a gente se alimenta, a gente tem um interesse ali, né? Você tem dono de gado. E isso fez com que a espécie se tornou mais próspera, porque ela tem um dono ali, né? E a gente pode até questionar se moralmente isso é certo ou se é errado, mas é fato. É uma das espécies mais prósperas, tanto gado quanto cachorro. Por quê? Porque tem um dono ali, tem uma pessoa que tem interesse sobre aquilo. E aí ele trouxe em contrapartida a baleia. A baleia é uma espécie que todo mundo gosta, todo mundo é dono. Todo mundo é dono e ninguém é dono, na verdade, né? Porque você não tem dono de baleia. E é uma espécie que está quase em extinção. Porque quando o problema não é seu, você esquece, né? Exato. Tem eu tive um outro cliente também que eu gosto bastante de trazer isso, que ele me trouxe que, como o time dele não era comissionado, e ele tinha muita resistência. E eu falei, não, vamos aplicar comissionamento pro seu time vai ser mais próspero, mais produtivo. Daí ele é um pouco contra isso, né? E aí então ele falou assim, não, eu preciso que meu time produza, mas eu não quero entrar com essa questão de comissionamento. Aí é uma consultoria mais longa, né? Mas aí no papo com o time, eu abri, né, na tela ali, perguntando qual seria o segredo da vida.
Isso eu vi com o Cortella numa palestra dele. E pedi para cada um escrever no papel, me fale qual o segredo da vida. Então, qual que é o segredo da vida para você, Bichão, hoje? Rapaz, pergunta difícil, hein? Se você pudesse falar Segredo. alguma coisa. Putz, o segredo da vida? Rapaz. Pensando aí, bichão. Vai pensando aí que eu vou pensando aqui. Se você já tiver a resposta, responde antes de mim. Que eu tô... Pra mim, o meu segredo de vida é estar com as pessoas que eu amo ali, cara. Entendeu? É estar vivendo momentos satisfatórios, felizes com as pessoas que eu amo. Assim, eu enxergo esse como o meu segredo de vida. Pra mim seria família. O segredo da vida, porque a família, ela é tanto um ambiente ali que você se alegra, que você tem ali um conforto, mas também é algo que te motiva, né? Eu acho que tudo vem de família, né? Quando você tem uma família que te motiva, você tem ali um motivo para voltar para casa, né? Como a gente fala, né? Você estando lá na época que você estava no Rio de Janeiro, você tinha muitos motivos para voltar para São Paulo, né? E eu acho que isso motiva bastante a gente e é uma recompensa também, né? Eu acho que assim, não existe resposta certa, porque... cada um percebe de um Mas jeito, a né? resposta que a gente traz, né? Então, iniciei dessa maneira, eles colocam no papel, depois a gente faz a leitura junto. E a resposta, né? Vocês vão ficar com a mesma cara que eu fiquei quando eu vi isso pela primeira vez. A resposta, que não existe resposta correta, mas o que a gente traz no final é assim: o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Eu já O ouvi segredo isso. da vida é que a vaca não dá leite. Quem tira o leite dela é a gente? Você tem que ir lá tirar tirar o leite dela. Caraca. Você tem que ir lá, sentar, amarrar ela no pasto, sentar no banquinho, entrar no meio do nada e ordenhar para sair o leite. E por que isso, né, teoricamente, faz sentido para mim? Porque isso está ligado em todos os campos da vida. Né? Família é o segredo da vida? Só que se você não for lá, não cuidar da sua família, não fazer o seu papel... Você nem forma uma família, Você nem forma uma família, né? Então, assim, eu gosto bastante de usar... E aí, depois eu até pedi uma percepção para ele. Eu falei assim, como é que foi, né? Se você puder me dar um feedback depois. Daí ele falou assim, faz uma semana que todo mundo fica falando pro outro, vamos fazer isso porque a vaca não dá leite. Então, foi um feedback importante para mim, assim, né? Que uma coisa simples a gente consegue estar ajudando, né? Exato. Algumas empresas. Então, é isso aí, o segredo da vida. Caraca. A vaca não dá Você leite. tem que ir lá tirar. Tem que tirar o leite, Olha, eu tenho uma experiência de consumo assim gigantesco de alguns filósofos aí, né? Então na internet que você vai ver desde Karnal, né? Essa galera Sim, aí. sim. Mas de verdade, eu tô impressionado, tá muito legal, cara. Parabéns pelo seu repertório, de verdade. Tô anotando as coisinhas Imagina. aqui porque é bem impactante. E assim, você trouxe a questão da bexiga. Aquilo ali, quando você trouxe essa dinâmica da bexiga, Acaba sendo um extrato, né, de como aquela equipe se enxerga, né? exato. E, assim, principalmente da questão de comando e controle, assim, sabe? Acho que não é nem equipe, né? Acho que qualquer pessoa Então, que quando tivesse ele uma falou, dinâmica... Eu ia estourar a dos resposta outros. que a gente deu, a gente... vem cá, Michel. E ninguém, assim, agora não vou poder mais aplicar essa dinâmica, mas ninguém, assim, eu nunca vi uma pessoa que ficou... Assim, Parado. o time inteiro, ou que trouxe pro meio do time essa provocação. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, é só ninguém estourar. Né? Sempre é automático, assim, pá. E ninguém perguntou, né? Putz, é só um? Porque você não falou que era Então, só um, essa né? dinâmica, depois até tá no meu Instagram, né? Que se alguém quiser acompanhar ali. Essa outra dinâmica eu costumo fazer também, que também é sobre ruído de comunicação, quando você está com um time de comunicação, né? Que uma pessoa vai imitando a outra, né? Então, a gente coloca numa fila, né? Com mais ou menos 1 metro ali pro outro. Eu vou lá e dou um comando, faço um gesto, alguma coisa, né? E a pessoa, tá todo mundo de costas, né? Um pro outro. Aí ele olhou... Tem que reproduzir o que ele você vai fez. reproduzindo. Cara, eu nunca vi chegar na pessoa da frente. Pode ter... Esses dias eu fiz, acho que com 40 pessoas, quase. Então, deu errado, óbvio, né? Mas, assim, se você fizer isso com 4 pessoas... Chega diferente, né? Já chega diferente. Então, assim, ruído de comunicação. E que eu acho que é um problema que a maioria das empresas tem, assim, sabe? A gente vê isso até em família, né? Não, sim, eu acho que com qualquer ambiente, assim, né? Se você vai ter falhas de comunicação, porque se eu falei uma coisa pra você e você não se atentou, por isso que eu falei de comando e controle, do que eu falei pra você, e você passou pra ele, você vai passar diferente. Aí entra muito também você... Porque às vezes a percepção que a pessoa tem é diferente da sua, o que ela entende.
Aí, às vezes, eu acho que até uma coisa que você trabalha é você se certificar de que a pessoa entendeu de fato aquilo que você quis transmitir pra ela. Sim, sim. Como é que você entendeu? Repete pra mim, o que você entendeu do que eu te falei? Exato. E é uma coisa simples, até a gente aqui, às vezes você tá, olha só como funciona, às vezes você tá com a cabeça em outro lugar, Exatamente. entendeu? Você já esteve na mesa de um bar conversando com um amigo, ou então você tá na sala conversando com os amigos lá, com sua família, e aí a pessoa tá dando risada, tal, a pessoa solta uma piada lá, e você dá aquela risada lá, a pessoa, você entendeu o que eu falei? Aí você... Você tá no automático. Então, entendeu? Exato. Às vezes o ruído de comunicação acontece porque você tá com a Ou cabeça também, em outro lugar, cara. E isso também gera outra coisa, né? Às vezes você tá emocionalmente triste, ou bravo, ou muito feliz, e a percepção do que a pessoa te transmitiu, às vezes ela é diferente dependendo do estado emocional que você tá. Exato, exatamente. Às vezes ele fez uma piada sem intenção de te magoar, mas você tá triste, você tá bravo, aconteceu alguma coisa no seu dia. E a maneira que você recebe aquilo, putz, é totalmente diferente do que ele quis transmitir. Ele quis fazer você rir, você entendeu ali de uma forma que foi agressiva, te machucou e acaba criando um atrito ali. Então, assim, é um pouco dessas percepções que eu busco trazer para a empresa, né? Eu fiz numa empresa eu sou muito observador quando eu chego para fazer essa primeira visita, assim, sabe? E aí eu percebi que essa empresa tinha um quadro na parede, e nesse quadro tinha um QR Code que te levava até um outro local, né? Uhum. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer, colocar o QR Code. Aí eu vi, não estava funcionando o QR Code. E aí eu não trouxe pro proprietário isso na hora, mas eu trouxe no meio da reunião. Eu não quis, obviamente, provocar ele, mas eu quis mostrar que, assim, gente, vocês estão divulgando um negócio aqui que mal funciona. Então, assim, por isso que eu volto a falar de senso de pertencimento, assim, de assumir responsabilidade. Mas quem colou foi o fulano que colou. Então, a responsabilidade é dele. Não custa você ir lá e trocar. Eu falei, alguém sabia que não estava funcionando? Ninguém sabia. Caramba. Por quê? Você entra no automático, verdade. isso no banco, então é mais do que nunca. Isso. Você entra no piloto automático e aí você não consegue sair disso, cara. E às vezes a pessoa, o vendedor ali, né? Ele não tem um cuidado de trilhar o caminho que o cliente dele trilha, né? Exatamente. Viver a experiência que o cliente dele viveria. Então, o caso do QR Code é isso. Putz, como é que será a experiência da pessoa que vem aqui e colocar lá? Como é que vai? Será que está intuitivo? Será que está fácil? Será que está funcionando? Nem funcionando estava. Então, acho que assim, toda empresa tem um certo desafio, assim, Sim, né? sim. E aí a ideia hoje, né, desse meu trabalho é navegar nesses mares, né? Ajudar os proprietários ali, né? Ou seja, treinando o time, ou seja, ajudando ele próprio a desenvolver o negócio dele, ou seja, ajudando bancários aí que estejam procurando desempenhar um pouco melhor. E Arthur, cara, sem puxa saquismo, assim, mas de verdade, cara, isso aqui é algo que a gente pode levar até pra proveito. De verdade, eu peguei coisas aqui, anotei situações aqui. Sim. Você tá de parabéns pelo seu trabalho, de verdade, viu? Obrigado, imagina. Porque são coisas simples que às vezes a gente não vira olhar pra esse tipo de situação porque a gente não tá atento. Eu entendeu? arriscaria até de substituir esse às vezes por a maioria das vezes, né? A maioria, exatamente. Pô, essa questão que você falou agora do quadro, às vezes você tá entregando ali tua energia em diversas atuações, entendeu? Só que o simples, que é de repente um bom dia que você tem que dar pro teu cliente, seja no telefone, ou seja cara a cara, você não tá dando um bom dia Exato. decente porque você tá empregando energia para outras situações. E eu acho que muitas vezes muitos problemas com a experiência de cliente seriam resolvidos se o dono do negócio ou quem vende a experiência se dispôsse a viver a experiência. Putz, eu proporciono isso para o meu cliente. Putz, eu vou entrar na minha loja, ou vou mandar alguém entrar na minha loja, na minha pizzaria. No varejo tem uma coisa que é muito normal que chama cliente oculto. Né? Então, Exato. eu vivenciava muito isso nas empresas anteriores, quando era um varejo de rua, né? Então, vai um cliente, como se fosse um cliente mesmo que a empresa contratou, né? Mas, óbvio, são empresas maiores. Mas acho que, assim, numa empresa menor, você tem que tirar essa venda do olho para olhar o seu negócio. Porque, às vezes, é um detalhe. Exato. Que você percebe se você viver a experiência uma vez só, você já percebe. E às vezes nem é detalhe. Quantas vezes a gente já foi, sei lá, numa loja, sei lá, de material construção, sei lá, uma loja que for. E aí você passa no corredor, tem caixas e caixas no chão ali.
né? Que ou a pessoa tá abastecendo, ou não sei o quê, ou não. Ou aquela caixa já tá ali há dias, assim. Virou tão automático que é mais fácil você passar por cima da caixa do que você efetivamente ir lá e pegar. Virou item de decoração do ambiente já, né? Eu lembro que no antigo banco que a gente trabalhou, eu saí de uma agência. Primeiro eu entrei numa agência que era muito organizada, que era com o Wellington, um cara muito organizado. Metódico, bem metódico. Então, assim, a agência era impecável, a gente arquivava. Era muito manual na época, né? Então, todas as contas que a gente abria, imprimia o dossiê, a gente digitalizava o dossiê, mandava para a área, só que a gente ficava com o dossiê e tinha que arquivar. E, tipo, ele cuidava muito bem desse arquivo, era tudo identificado, da conta X até a conta Y, tudo organizadinho, em fila. Aí eu mudei de agência. Eu fui para uma agência que, putz, não era organizada. E aí o que eu fiz? Eu, com essa visão de organização, eu fui organizando. Eu fui pegando as caixas, colocando... essa é da conta X até a conta Y, imprimi lá o identificador, coloquei. Os caixas eletrônicos que tinham na agência não tinha numeração. Então, às vezes, putz, eu tô com um problema num caixa, preciso abrir uma demanda para a operadora lá que faz a manutenção. Só que eu não sei qual que é o número do caixa. Aí eu peguei no sistema, fiz um adesivinho, colei em cada caixa. Coisa simples, né? E coisas simples assim que eu acho que foram determinantes para que quando surgiu uma vaga de gerente, eu ser indicado por todos os gerentes da época. Indicou tanto a pessoa que eu saí da agência, quanto os outros gerentes que eu era subordinado. E, tipo, foi uma coisa que eu acho que foi determinante, porque eu lembro que na época quando eu entrei, tinha um outro gerente, tinha um outro escriturário na época, né, que ele era favorito para quando surgisse uma vaga, ele sendo indicado. Só que não foi essa pessoa, fui eu. Porque eu cheguei, não era o favorito, mas essas pequenas ações, né, esses detalhes são vistos pela gestão e tornam o ambiente melhor, mais organizado e certamente vai contribuir para a carreira da pessoa. Sim. Volta para você, Sim. né? E lembra que eu falei? Quem eu não sou pago para isso. Quem é mais Putz, mas que custa? Exato. Seja dono do negócio, né? Seja dono do negócio. Pertença de fato, né? E outra coisa, né? É assim, seja o seu primeiro cliente do dia. Cara, o primeiro cliente do seu dia tem que ser você. Tem que ser. Se você não estiver bem, nada do que você fizer vai dar certo. Vai dar certo, Então você tem que ser o seu primeiro cliente. Né? Se você... Experimente, né? Acordar... geralmente, acorda de mau humor, que preguiça, tem que ir pro trabalho, que não sei o quê. Experimente fazer diferente. Experimente acordar falando, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ser o meu primeiro cliente. Vou tomar um cafezão com a minha família, vou fazer um dia diferente. Eu tenho certeza que essa energia vai transformar não só você, como o seu ambiente. E hoje eu acho que as pessoas desdenham muito desse... Quando a gente fala assim, né? Putz, seja dono, né? Embora você não seja dono, você seja um funcionário, tenha atitude de dono. Eu acho que hoje... É claro que a gente tem muitas pessoas que são comediantes e tal, mas eu acho que hoje tem um certo desdenho, né? A pessoa se matando lá para o seu chefe comprar outro carro, que não sei o quê. Mas isso volta para você. Quando você, de fato, tem uma atitude de dono, embora não sendo dono, você é visto. O seu gestor, ele te enxerga, você vai desenvolvendo capacidades que, às vezes, você não desempenha nem na empresa que você está, mas você abre um negócio e isso te ajuda. Eu acho que tudo que a gente faz com empenho volta pra gente, né? Sem dúvida. E aí, não é de graça, né? Exatamente. Não, sim. E se você conseguir convencer esse cliente, que é você mesmo, né? De que você é o primeiro cliente do seu dia, se você conseguir convencer, você vai ter sucesso, cara. É verdade. Você vai ter sucesso. Não tem como não ter, entendeu? Sim. Então, o meu cliente é o Antônio, o João, a Maria e o José. Não, cara, seu cliente é você. Nossa, e assim, aí vai muito de crença, né? Hoje a gente tá muito... naquela questão da ascensão, que algumas pessoas colocam como a lei da atração, outras vão falar que é fé. Mas é verdade, eu acho que você já pegou isso. Aquele dia que você acorda, você fala assim, cara, hoje eu vou arrebentar no meu dia. É impressionante, parece que as coisas funcionam. O universo como uma conspira, esteira. né? É uma esteira, é uma esteira. Agora também tem aquele dia que você fala assim, cara, hoje eu tô pra baixo, eu tô ferrado, hoje eu não queria ir trabalhar. Aí só vem problema, cara, só vem bucha. Às vezes... as buchas vão vir, mas quando você tá com aquela energia lá em cima... você enxerga elas de outro jeito. Exato. Né? Você consegue encontrar formas de solucionar
muito melhores do que quando você está com energia lá embaixo. Eu, particularmente, acredito muito na questão da energia, tá? E aí cada algumas pessoas têm vai fé, nomear diferente, né? Nomear Claro, diferente, é a mesma entendeu? coisa, né? Mas eu acredito muito. Eu acho que é muito disso, né? Isso que você falou é isso. Sim, eu acho que assim, né? Se você tiver muito negativo, né? Como você diz assim, não vai ser só prejudicial só para você. Você vai contaminar, o ambiente ao redor, né? E isso é um erro não, né? Mas muitas empresas têm funcionários nessa característica, né? Então, no banco, a gente cansa de ver, eu tô reclamando, reclama disso, reclama daquilo. Cara, valoriza onde você tá, entendeu? Exato. E assim, eu sempre falo assim, que eu nunca podia falar isso, né? Mas hoje eu posso falar isso. Né, mais abertamente, principalmente aí para quem é bancário, hoje eu posso falar isso. O que tem de gente que gostaria de estar no seu lugar? Assim, vocês não fazem ideia disso, assim, sabe? Da quantidade de currículo que recebe, eu recebia, acho que, sei lá, 60 por semana, 50 por semana, entendeu? A gente que às vezes nem cargo de gestão tem, as pessoas procuram a gente para indicar, me indica lá, que não sei o quê. Pois é. Imagina um gestor, quanto que não deve receber. E por isso que eu falo sobre isso. Assim, contribuir com o clima ativamente, estar orgulhoso de onde você está. Feliz, ok. Feliz é uma consequência de várias coisas. Mas, assim, valorizar onde você está hoje, assim. Porque, assim, muita gente gostaria de estar no seu lugar, sabe? E outra coisa também, peça ajuda ao seu líder, né? Você que é bancário ali, obviamente, a gente falou sobre liderança de líderes legais ou não legais, mas, assim, o líder, ele trabalha para você. Eu sempre falei pro meu time assim, né? Michel, seu cliente é o João José Maria. O meu cliente é você. Eu trabalho para você. Se você não me demandar, cara, eu não sei como eu vou conseguir te ajudar. E o papel aqui é facilitar a sua vida, Exato. né? Eu lembro que eu você falava acho que a maioria das muito isso, pessoas se desmotivam porque elas não acionam o líder, ou porque o líder também não dá tanta acessibilidade, mas a maioria das vezes você não aciona o seu líder, e aí, cara, você tem um cara trabalhando para você. E a forma como a pessoa te enxerga, né? Às vezes, a última coisa que o liderado ali vai enxergar no líder dele é a primeira coisa que ele deveria enxergar, Exatamente. né? Putz, é a última coisa que eu pensaria que ele trabalhava para mim. Pensa, o líder não tem carteira. Quem tem carteira é você. Mas assim, né? Esse é um papel do líder. Mas a gente enxerga também que tem líderes que não colocam isso à disposição da... Sim. São da os pessoa, né? estilos de liderança, né? Eu acho que aí, assim, vai muito da característica da pessoa. Aí vai ser aquela conversa que a gente começou lá. Será que a pessoa está no cargo certo? Será que entendeu o papel dela como líder, né? Ou será que ela, de repente, né, considera que os processos são mais importantes que as pessoas e ele não consegue fazer aquela balança que eu trouxe, né? De repente ou às vezes não teve tempo de aprender. Às vezes ele vai desenvolver isso, mas no momento que ele está agora, ele não entende assim, né? Ele vai amadurecer, vai entender futuramente, ou de repente ele foi acionado alguma vez e a resposta que ele trouxe não foi satisfatória e a pessoa fala, poxa, nunca mais eu vou... São N variáveis, né? Infinitas. Às vezes a referência de gestor que ele tinha não foi essa, né? Exato. E, cara, assim, tem aquele detalhe também, né? Só recapitulando um pouquinho, aquela questão que você falou, poxa, valorize aonde você está. Gente, sempre vão ter pessoas que vão ter mais dinheiro que você, vai ter mais conhecimento que você, sempre vai ter alguém acima. Cara, se você ficar para pensar só nisso, você não faz nada da vida, né? Não faz nada da vida, então é isso, valoriza, porque vou falar de banco, né? Você falou de diversos nichos empresariais aqui, mas falando de banco, a gente recebe realmente currículos aí à torta e à direito, então assim... Se você está no banco, quer reclamar? Tá bom, pode reclamar. Mas muda. Tá bom, estou reclamando, mas estou fazendo alguma coisa para mudar. Agora, se você reclamar por reclamar, só vai trazer energia negativa, só vai trazer aquele trabalho pesado, exaustivo que você tem todos os dias. Tem gente que está em banco que não é para estar em banco. É uma realidade. Né? E tem gente que está em banco que nasceu para ser bancário, é isso. E, quem está em banco vai ganhar dinheiro? Não necessariamente todo mundo está em banco vai ficar rico, mas é possível sim você assim crescer, como nem todo médico é rico, nem todo advogado é rico. Exato. E, putz, um ponto que eu queria voltar, que você trouxe e até me fez lembrar, da forma como você percebe as coisas, né? Porque assim, por exemplo, a gente está numa mesa, você que faz experiências aí e dinâmicas em empresas, né? Tenho certeza que a percepção daquela dinâmica
vai ser diferente pro João, pro Danilo. Cada um vai perceber de um jeito, né? E até linkando com a questão de tenha orgulho, né, de onde você está, eu acho que quando você tem essa filosofia, né, de agradecer, ser grato por onde você está, acordar feliz, mesmo que talvez as situações não estejam muito boas, mas quando você muda o seu estado de espírito, a percepção que você vai ter da realidade ela é diferente. Porque qualquer situação que acontece, que tenha várias pessoas envolvidas, a percepção de cada um vai ser diferente do outro. E se você estiver num estado de espírito bom, uma pessoa pra cima, otimista, alegre, é o cara besta, é o cara puxa-saco, é o cara não sei o quê, vão desdenhar, normal. Vai ter gente que é pessimista mesmo, vai falar, você trouxa, tá trabalhando aí pro seu chefe comprar outra Ferrari, que não sei o quê. Mas quando você tem esse estado de espírito mais positivo, cara, é que nem o Cleicinho comentou. Tudo que acontece não é porque as coisas que vão vir são boas, é porque você tá num ângulo diferente. A pessoa que tá pessimista, ela tá olhando lá do outro lado, tá olhando o problema de costa. Só que o seu estado de espírito te dá uma percepção diferente do problema que, às vezes, nem como problema você enxerga. Você enxerga como uma oportunidade. É isso. E, às vezes, as pessoas desdenham, né? Exato. É o cara besta, é o cara que trabalha, é o cara que sempre tá feliz. Mas esse cara, pode ter certeza que esse cara, ele vai longe, cara. Vai. Não é porque ele é puxa-saco, não. É porque ele enxerga as coisas de uma forma diferente e, naturalmente, as coisas vão dar certo pra ele. E até pegando um pouco desse gancho também, dessa questão de... tem pessoas que eram para estar e não estão, e pessoas que estão e não era para estar. Eu tenho um exemplo nítido, assim, né? Uma das minhas últimas equipes, acho que o Michel não chegou a conhecer. Eu recebo, né? A gente recebe uma gama enorme de currículos, né? E eu busco, na medida possível, tentar, pelo menos conhecer todo mundo, pelo menos conversar com todo mundo. Né? Então, toda semana ali, quarta-feira, era o dia que hoje eu vou fazer 2 entrevistas. Mesmo não Mesmo tendo sem vaga. até para também não perder o time do negócio. E aí, teve uma vez que eu entrevistei uma menina que trabalhava numa loja de varejo, uma loja pequena de roupa, no shopping. Nunca imaginou na vida também trabalhar em banco e tal. E aí recebi o currículo dela e aí resolvi chamá-la. Acho que ela tem 4 filhos, marido desempregado. Daí ela falou assim, eu quero entrar no banco porque eu quero ganhar dinheiro. Vou te ser sincero, não tive nunca tive, foi aquela menina sonhadora, meu sonho é entrar no banco. Eu quero mudar minha vida. Porque eu mudando minha vida, eu mudo a vida da minha família. O que eu preciso fazer? Primeiro passo, tira a CPA. 15 dias depois ela voltou. 15 dias depois. Caraca. Ela falou assim, desculpa ter demorado esses 15 dias, mas como é dezembro... louco. Como é dezembro e o varejo é muito frequente, eu tenho trabalhado até as 10 da noite, todos os dias, dobrado. Caraca. E tá aqui o que você me pediu. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é vir trabalhar comigo. Caraca. Aí eu trouxe ela como AN, né? Assistente, no cargo de entrada do banco, né? Essa menina ficou, acho que 8 meses. Hoje ela é GR. Em 8 meses ela foi promovida para GR. De vontade, né? E aí eu lembro que a última vez que eu encontrei com ela, ela me deu um abraço e me agradeceu. E falou, cara, obrigado por mudar minha vida. E aí eu olhei bem no olho dela e falei assim, não fui eu que mudei sua vida. Foi você, foi sua determinação, foi seu esforço, foi seu entusiasmo, sabe? E é uma pessoa que você olha, se ela trabalhando, é isso, é o clima, é a pessoa que joga energia lá para cima. E é a pessoa que valoriza o trabalho. Né? Então, quem dera se tivéssemos todos... Mas também... E às vezes as pessoas até questionam, né? Nossa, por dinheiro, cara. Mas, cara, é a motivação da pessoa. É o que faz a pessoa... mas é que... assim, não é nem dinheiro, né? Dinheiro é o meio, né? É o meio, né? É mudar a vida mesmo, assim, sabe? Eu lembro que ela chegou pra mim toda feliz, falou assim, poxa, eu vou trocar meu sofá, compro um sofá do tamanho dessa sala aqui. E aí as fotos, eu olhei lá, os filhos, tudo em cima do sofá, brincando. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Ninguém para uma pessoa dessa aí, viu? É o poder do entusiasmo, cara. E entra naquela história, né? Aquela frase da vaca não dá leite. Ela foi lá tirar, né? Exatamente. Entendeu? E dinheiro, hoje a gente trabalha com o mercado financeiro, mas assim, o pessoal tem preconceito com o dinheiro. Só que a visão do dinheiro, ela é muito divulgada de uma forma errada, né? O pessoal fala... o pessoal tem uma visão do rico, que o rico é soberbo, o rico explorador. É ruim, é explorador, faz coisas erradas. Cara, não é. A visão que é disseminada é errada, entendeu? E geralmente, os que são mais ricos são os que mais serviram, né? Tipo, você olha
Jeff Bezos, que é o Sim. dono da Amazon. Putz, a pessoa... Nossa, o cara rico, explorador, que não sei o quê. Putz, cara, você não teria um varejo tão desenvolvido aqui no Brasil se não fosse esse cara. Exato. Cara, o rico não é quem mais tem, rico é quem menos precisa, cara. Olha, Tem muita gente ali que compra o que não precisa, É. com o dinheiro que não quer, pra mostrar pra quem não gosta. É isso. Né? Então, É isso. E é transformador. Eu acho que o papel... Eu tenho vontade de ser líder justamente porque o papel que eu enxergo é você mudar a vida das pessoas. Foi o que você falou. Essa história que você contou aí reflete o que é ser um líder pra mim, cara. Eu lembro que era uma coisa que o Bara sempre falava. Ele falava, ó, eu quero ter histórias pra contar. Tipo, eu promovi um aqui, um outro que foi meu liderado, hoje tá num cargo bacana, que nem o rapaz que você comentou que tá na XP. Eu acho que isso é a maior vitória do gestor, né? Mas é, cara. Putz, mas aí por isso que aí que eu funciona. participei disso, né? Então, aí que funciona a questão de PDI, de acompanhamento, da sua responsabilidade em fazer isso. Porque quando a gente faz, né, certinho, assim, desde o começo, registrando, fazendo, dando caminho, fazendo plano de ação, desenvolvendo tudo certinho, ajudando esse colaborador a chegar até lá, cara, é muito satisfatório. Como foi pra você, vamos supor, quando você ganhou o Gera. Pra mim, quando você ganhou o Gera... E eu nem tava na sua agência mais, né? Então, mas assim, eu não vou dizer que eu fiquei mais feliz que você, mas posso certeza que foi a segunda pessoa, talvez sua esposa muito mais, mas talvez a terceira pessoa que mais, assim, comemorou, que mais vibrou, né? Então, como sempre falei pro Michel, eu não quero ser lembrado nunca como, o cara gente boa, o cara legal. Eu quero ser lembrado assim, ó, eu sou seu gestor. A partir de hoje, eu sou a segunda pessoa que mais torce por você nessa instituição. Mas eu não posso ser o primeiro. O primeiro tem que ser você. Né? Então, Exato. faça a sua parte bacana e deixa comigo. Eu tô aqui, tô torcendo, vou te ajudar, vou, né, te ajudar a desenvolver, vou te ajudar a criar ferramentas e habilidades que talvez você não tenha descoberto ou que talvez você precise aprimorar e tá tudo certo. Para hoje, né, tem como dar jeito, tem treinamento para tudo. Mas acho que é um pouco disso, assim. Eu quis trazer a história dela porque... E aí acabei lembrando da história do Michel. Porque eu acho que quando você encontra líderes assim que são entusiastas, assim, né? E você tem um time que também te ajuda nesse desenvolvimento, assim, que foi o que aconteceu com a gente lá, eu acho que as coisas fluem. Assim, né? E você sente até energia. Acho que vocês trabalham em agências, né, digitais hoje, então você vê que as agências são meio que juntas. Sim. Mas, de repente, só de você olhar para a agência que está do seu lado, já parece que tem uma nuvem negra. É assim, verdade. E aí você olha outra... Já tá tem um limpa, arco-íris. Tem um arco-íris. Então, você consegue perceber isso. De acordo com o E quem líder. faz isso são as pessoas. Exato. Né? E a palestra, enfim, essas coisas que eu tenho feito hoje, é exatamente para identificar, para ajudar a identificar isso, assim. A maioria das empresas que eu visito, elas me trazem isso. Meu time não dá. E por isso que elas me contratam. E assim, vai resolver uma palestra de 2 horas? Não sei se vai resolver. Talvez desperte alguma coisa em alguém ali. O que vai resolver? Se o dono despertar. Então, quando eu faço a palestra, eu tô falando para eles, assim, mas eu tô muito mais falando pro dono. Assim. Tô muito mais fazendo uma Geralmente, consultoria para ele. a cultura da empresa é um reflexo da cultura do dono, né? Exatamente. E aí entra de novo naquela questão que você falou lá, da baleia, né? Exato. O olhar do dono. Gente, se você não tiver a visão de dono, o seu negócio vai falir. E o seu negócio falir, que eu digo, é você falir como pessoa. Se você não tiver a visão de dono para sua vida, que você é o dono da sua vida, que você vai fazer as coisas acontecerem, você vai falir como pessoa. E aí você vai falir a sua família. Exato. Entendeu? Então... Pode falar, Michel. E eu acho que tem muita questão também de maturidade, né? Porque, assim, ambiente corporativo, gente, é pressão, você tem que dar resultado, você tem que produzir, seja o segmento que seja. Então, às vezes, a pessoa tem uma visão diferente, às vezes ela quer que o gestor seja bonzinho, ela quer que o gestor passe a mão na cabeça. Eu acho que quando a pessoa é madura, ela entende que ela precisa... As famosas conversas difíceis, né? Que você muito falava. Sim. Ela tem que entender que conversas difíceis são necessárias. E são boas, cara. E são boas, te desenvolve. Eu acho que quando a pessoa tem essa maturidade, ela adquire essa maturidade, fica mais fácil até para o gestor, né? Com certeza. Não, claro. O problema é que, assim, conversas difíceis, elas geralmente são provocativas, né? E aí você não gosta, teoricamente, de ser apontado ou de ser corrigido. Sim. Mas
Com certeza. Aí quando você adquire uma maturidade e fala assim, isso é para o meu aprendizado, Exato. isso é para o meu desenvolvimento, né? Para o meu autodesenvolvimento, né? E você consegue pegar esse detalhe, colocar, né, essa informação, né, como receptor e colocar isso na prática e colocar isso de uma maneira ativa, a forma que você vai usar aquele feedback ali vai fazer a Exato. diferença. Eu lembro que eu acho que eu até contei pro Cleicinho. Eu era estagiário, eu tive uma gestora que pessoa muito boa. Não, antes de ser estagiário, eu era recepcionista e trabalhava bem. E eu tinha uma gestora que ela me elogiava muito. Ah, um menino de ouro, tal. Putz, é sensacional você receber elogio, né? Uhum. E é muito bom receber elogio. E aí eu fui para uma outra empresa como estagiário, só que com essa visão, né? Putz, eu sou um cara. E aí passaram-se 6 meses, surgiu uma vaga de assistente, era assistente de planejamento, alguma coisa assim. Aí eu chamei a minha chefe e falei, tô pensando em me candidatar nessa vaga aqui. O que você acha? Aí ela virou pra mim assim e falou, putz, Michel, acho que você não tá pronto ainda. Aí, putz, eu fiquei na defensiva, né? Putz, como não? Sou o cara, sou inteligente pra caramba, faço tudo certinho. Aí eu questionei ela, por quê, né? Aí ela trouxe uns pontos ali que faziam sentido, mas no início eu não tinha essa maturidade. Uhum. No início eu recebi aquilo, fiquei triste. E a minha reação foi rebater e justificar. Não, sei que tá errado. Só que aí passou um tempo e eu comecei a me avaliar. Falei, putz, tem sentido no que ela falou. Eu mudei de um jeito que quando eu entrei, foi a empresa anterior de eu entrar no banco depois. Depois eu tive uma conversa com ela, falei, beleza, tinha sentido os pontos que você me trouxe, só que eu passei 6 meses contigo. E você nunca me pontuou isso que você que você via no meu comportamento, né? Ou na ausência da proatividade ali, da atitude. E só que você nunca me pontuou. Talvez se você tivesse me pontuado lá no primeiro mês, no 6º mês, quando a vaga surgiu, eu estivesse pronto. Foi uma falha dela também. Mas assim, foi uma pessoa que me mudou da água pro vinho. Porque quando eu entrei no banco, eu já entrei atento, ligado. Tipo, não deixava passar nada. E quando você tem essa atitude assim, você recebe um feedback, você tem essa maturidade de olhar pra dentro. Putz, será que tem sentido no que ele falou? Deixar o ego de lado, né? E você tem essa maturidade, você canaliza aquele feedback, mesmo que doa, às vezes é dolorido você ouvir algumas coisas. Mas foi o que ela falou que, putz, foi desconfortável pra caramba ouvir aquilo. Mas, cara, eu não estaria onde eu estou se eu não tivesse aquele feedback. A conversa difícil, é uma conversa provocativa que tem que ser feita, né? Exato. Caramba. Isso é uma verdade, cara. Eu tive um episódio também, eu digo, isso foi com um diretor de um banco que eu trabalhei também. Você estava presente nessa reunião, Michel? Eu tava. O Michel estava. Uma reunião super desconfortável. Na época, cada um de nós era responsável por uma agência, né? E o cargo de liderança. E aí, ele reuniu 2 agências, colocou no mesmo espaço. Então, era mais de 15 colaboradores ali, né? E aí, começou a mostrar os números, e tal. E foi cobrar, né, de cada líder que estava ali presente a entrega dos números, né? Só que ele tinha tido um dia difícil naquele dia antes de chegar naquela reunião. E chegou, era eu e uma outra menina que era líder, né? E aí chegou naquele momento ali, que mostrou os nossos números, ele pegou um detalhe em específico que realmente não estava legal. Só que ele soltou os cachorros, cara. Foi assim, Ele desabafou, lavou a alma. Não deveria ter feito a reunião, né? Não deveria, mas ele lavou a alma, cara. Mas lavou a alma assim que foi absurdo, a lavada de alma na frente dos colaboradores. Aí o superintendente depois veio chamar, olha, não era, né, para ter feito aqui, era para ter falado isso aí em outro momento. Pediu desculpas, né? Mas entra aquele detalhe, são conversas difíceis, provocativas, que te marcam, que fazem você virar a chavinha. Cara, ele foi uma virada de chave absurda. Porque eu encontrei dentro de mim uma motivação para quê? Poxa, eu vou mudar todo o cenário desse time por conta dessa conversa. Eu não quero ouvir mais esse tipo de coisa. Exatamente. Né? E assim, me marcou muito. Foi a mesma coisa que você. Ele errou na forma? Putz, demais. Errou, entendeu? Errou. Ainda mais ele, por exemplo, ele sendo uma figura de alto escalão do banco. O cara é diretor do banco. E, tipo, usando palavras até baixas. Vezes, né? Foi bem complexo. Mas assim, são... Foi necessário, foi provocativo, né? Foi provocativo. Dá pra fazer isso de uma forma mais suave? É lógico que dá. Que era muito o que você fazia.
Então, assim, era desconfortável também? Lógico que era. Tem que criar desconforto, né? Putz, eu lembro que eu voltava do almoço, sempre tinha uma mensagem do bar ali. E aí, parceiro, como é que tá a tarde? E tipo, era desconfortável? Era, mas o que fazia eu fazer? Eu vou gerar um pipe, um negócio, para quando ele me perguntar, eu tenho, ó, para, tá aqui, ó. E isso fazia o quê? Fazia que, em última instância, o seu resultado, putz, acontecia. Exato. E o inverso também, né? Vocês estão falando de cenário aqui, eu lembrei também da importância do inverso, né? Eu, quando eu voltei do Rio, o meu início ali no segmento que eu fui, eu tive muita dificuldade no começo. Né? Então, minha primeira avaliação, quando eu voltei, né, foi uma avaliação muito ruim. Né? Pela estrutura, pelo tamanho do time, enfim, até entender. Um ano depois a gente ganhou o GE. Adaptação também, né? Então, assim, né, sair da lama para conseguir vencer. Né? Mas eu lembro que a minha gestora da época, eu estava lá, muitas vezes, lá entre os últimos do banco, pedindo ajuda sempre, né? Falando assim, mas como é que você toca um time desse tamanho? Era um time muito grande, né? Tava voltando ali ainda. E eu lembro que o assunto era sempre o mesmo. Ela me abraçava e falou assim, ó, fica tranquila, Bara, vai dar tudo certo, continua trabalhando. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, continua trabalhando. Fica tranquilo, vai dar certo. Eu não fui cobrado nenhuma vez. O que aconteceu? Essa gestora saiu e eu fui avaliado pelo quê? E o resultado fica, né? Pelos meus números. Então, o inverso também assim, ele tem que acontecer, exato. né? Porque senão também... Exato. É o que eu falo, é o que a gente estava conversando, sobre padrões de liderança muito legal ou pouco legal. Recados têm que ser dados. Exato. Assim. Exato. Eu preferia muito mais que tivesse na primeira oportunidade e falar assim, não errado. Não tá Porque legal. a carreira da pessoa, né? Às vezes você acha, putz, eu não vou cobrar, não vou ficar em cima aqui, vou deixar ele de boa. Mas, putz, você tá ferrando a carreira da pessoa. Não tá legal. Você precisa reagir, você precisa... Mas também não, de repente, só soltar, né? E aí que a gente entra na questão de ter acesso ao gestor, né? Ok, não está legal. Como faz? Quem pode me ajudar? Quem é o contato? Quem que eu procuro? Sabe? Também não só ficar... Que acho que tem muito... Jogar a bomba, né? Muitos Toma a perfis de bomba aí. liderança, eles têm essa característica, assim, sabe? Muitos. E assim, aí Ele sabe identificar o problema, né? Ele pega ali a granada, falou, ó, Toma. aí. Ele fala o Se problema, vira. Ele fala o problema não é meu, que é aquilo que a gente conversou. ele te o traz o é seu, problema sim. que de fato é real, né? Que tem, só que ele não te ajuda, né? E aí a gente tá chegando aqui no final, mas isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque a gente falou dos liderados e você agora tocou no assunto que é legal, que é a liderança que estava acima de você, né? E você falou uma cadeira muito solitária, porque vamos parar para pensar em uma operação de uma regional, por exemplo, uma superintendência. Você pega uma superintendência que tem lá 230 colaboradores, né? Sendo que tem ali naquela superintendência, vamos colocar ali um exemplo, tá? Tem 40 gerentes gerais e abaixo dos 40 gerentes gerais ali, cento e lá gerentes de carteira e ANs. Beleza. Então, você tem 40 pessoas ali no seu nível hierárquico que eles estão respondendo a um regional, né? E aquele regional responde a um superintendente que responde a um diretor. Como é que era essa relação no dia a dia ali, de você ter os gerentes que trabalhavam para um regional? Você sentia que tinha uma proximidade muito grande com o regional? A proximidade era mais entre os líderes mesmo? Ou a cadeira era muito solitária mesmo, da questão da bexiga? Um querer estourar a bexiguinha do outro? Como é que é essa relação quando você chega na alta liderança? Que é um cargo de alta liderança, né, cara? Acho que assim, aí também tem questão de perfil, assim. Eu tive regionais maravilhosos que me ajudaram muito, muito, muito. E tive a oportunidade também de ter regional que, cara, que nem era para estar lá, entendeu? Não tem zero característica, né? Mas aí eu acredito que também, assim, às vezes tem zero para mim, porque o que é ruim para mim, às vezes funciona para outra pessoa. Eu acho assim, o cargo de superintendente e acho que o cargo de GG eu acho mais solitário do que de regional. Obviamente o cargo de regional é muito mais difícil, assim, sabe? Eu fui backup de regional, né? Várias vezes, né? Cobri férias ali. E você consegue ver a demanda, assim, a carga emocional que eles recebem, né? É muito grande, assim. É muito grande. Só que, assim, geralmente os gerentes gerais... Não vou usar a palavra puxa-saco porque não é essa a palavra. Mas, geralmente, eles estão mais conectados com o regional, assim, geralmente, né? Mais conectados do que, às vezes, o time ali, né? Sim. Você vê, às vezes,
o time que eu digo de uma agência pro gerente geral. Sim. Muitas vezes esse time tem tanta influência com o gerente geral que ele até derruba o gerente geral lá, se ele quiser, da cadeira dele. Os gerentes gerais pro regional, nós somos mais conectados, assim, sabe? Somos mais servidores para ele, assim, porque a gente entende a demanda que ele tem, então a gente busca servir, né? Então, poxa, tem gerente geral que é backup, que é sponsor de crédito. Sim. Então, tudo que for crédito, né, o regional acaba delegando para esse gerente geral. O outro é de renegociação, né? O outro é de pessoas, o outro... Então, acho que assim, é uma tarefa mais dividida, mas acho que menos solitária. Entendi. Ele compartilha muitas coisas, né? Muita Até porque coisa. tem que ter, senão não tem braço, né, cara? Imagina o regional tomar conta de... Cara, regional é um cargo tudo, difícil, né, assim, cara? é um cargo... Assim, óbvio, eu não consigo imaginar na superintendência, deve ser muito difícil, mas regional eu vencei bastante coisa, assim, né? E o nível de conversa também é diferente, né? A conversa, como é mais... É uma conversa de diretoria, praticamente, né? Então é mais aberto, né? Não tem às vezes não é tão polido quanto às vezes tem que ser com o time que está ali na operação. Porque às vezes você tem que... Você fazia muito isso, né? Polia o discurso, trazia ali numa intensidade menor, porque quando você está num alto escalão, a conversa ela é mais dura, né? Sim. E assim, a gente releva muita coisa, né? Então, sei lá, às vezes eu fui lá, cobrei o Michelzinho e o Michelzinho falou, eu tô fazendo minha parte aqui. Não, eu fiz o que você pediu. Uhum. E aí, assim, às vezes eu vi que ele não fez o que eu pedi. E às vezes eu relevo. Falo assim, tá bom, beleza, amanhã eu vejo de novo com ele. É natural, a gente releva algumas coisas. Regional não releva, porque regional você tem que mostrar pra ele na tela, entendeu? Né? Te exige números, contra números não é argumento, né? Então, é um cargo, assim, eu adoraria ser, eu acho que deve ser um cargo super interessante, mas deve ser um cargo emocionalmente... Desgasta, né? Deve ser fácil não, cara. Mas é legal, cara, é bom saber, né? Cada cargo vai te levar a um grau de responsabilidade, um grau de inteligência emocional diferente do outro, né? A gente tem um superintendente pra gente poder trazer aqui também, é bem legal. Um dia, se a gente trouxer, trazer você aqui pra poder bater um papo Legal, também. show. É legal pra caramba. Bara, cara, Eu você... acho que tem uns 20 minutos ainda. Temos. Mas agora eu queria entrar um pouquinho, pra gente não esquecer, né? Na parte de base familiar, né? Você falou que você mudou de cidade, né? Mudou de estado. A importância da sua família, isso eu vou trazer rapidinho, o Michel pode puxar para uma outra área depois, tá, Michel? Não tem problema. Não, tranquilo. Mas é importante pra gente não esquecer. Não, prazer, claro. Porque assim, isso aqui e você vai deixar um recado agora, tá bom? Pra sua família, que é super importante, porque esse episódio aqui ele vai ficar com você vai carregar pro resto da vida. A sua esposa vai ver, né? Seus pais vão ver. E eu quero que você fala um pouquinho a importância da base familiar, né? E deixa um recado pro seu filho, deixa um recado pra sua esposa também. E aí depois a gente navega em outros assuntos. Mas isso aqui é importante, né? Por mais que a gente tenha 20 minutinhos aí pela frente, pra gente não esquecer lá na frente. Qual a importância dessa base familiar? E deixa um recado também pra sua família, cara. É importante. Eu vou contar uma história rapidinho aqui, que isso acho que pouquíssimas pessoas sabem. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, só quem viveu mesmo. No final de 2011, eu não estava trabalhando, né? Tinha saído do trabalho e eu estava com muita dificuldade financeira, assim. Eu já era casado com a minha esposa, né? Tenho um enteado, esse enteado já morava comigo e a gente morava numa cidade que chama Extrema, que é Minas Gerais, a primeira cidade de Minas Gerais. Né? Eu saí da empresa lá, naquela época, e não consegui arrumar emprego, porque não queria sair de Extrema. Extrema é uma cidade pequena e não consegui arrumar emprego, E aí minha esposa também não estava trabalhando, e aí foi secando a fonte. Foi secando. E aí, eu lembro muito bem disso daqui, teve um dia que eu e ela, a gente chorou muito, assim, né? A gente ficou muito triste e tal nesse dia. E eu lembro que o Rian, né, meu enteado, era pequenininho, ele nem entendia o que estava acontecendo. E eu lembro que no dia seguinte minha mãe foi me visitar. Foi lá para Extrema me visitar. E aí eu não vou esquecer a cena nunca, assim, sabe? Ela abriu a geladeira, cara, não tinha nada, assim, sabe? Óbvio, a gente não tava passando fome, mas não tinha absolutamente nada, assim. Daí ela olhou, assim, pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Daí eu abri o jogo, chorei também, falei, olha, mãe, eu não tenho R$1 no bolso, eu não tenho mais nada. Daí ela falou assim, não, desse jeito você não vai ficar.
pega tudo que você tem aqui, móvel, carro, tudo, vende tudo. Vamos lá pra minha casa, leva os seus 2 cachorros, traz a Fabi, traz o Rian. Minha mãe mora numa casa pequena, assim, né? E aí ela saiu do quarto dela, mudou pro outro quarto, tem 2 quartos só, mudou pro outro quarto. E aí a gente morou nesse quarto da minha mãe, eu, a Fabi, o Rian e os 2 cachorros. É uma atitude que eu não vou esquecer nunca, assim. Óbvio, depois minha vida recomeçou e aí, graças a Deus, as coisas fluíram. Mas é algo que eu nunca vou esquecer e, assim, que eu vou ser eternamente grato, assim, pra ela, com elas, né? Porque foi uma coisa que marcou muito, assim, pra mim, assim, sabe? De eu ter que vender tudo que a gente tinha, os móveis, o sofá, o carro, a cama, a geladeira. A gente ter que vender tudo. E principalmente o fato de ela ter me acolhido de volta, assim, né? Eu já não morava com a minha mãe, fazia anos, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, então fazia anos que eu não morava com a minha mãe, né? De ela ter me acolhido de volta foi um fato, e não só a mim, né? A minha família também. Meu pai, sensacional, né? Não tem nem o que falar, ele fez uma cirurgia no coração agora em julho, né? Operou, abriu tudo aqui, e eu fiquei com muito medo de perder, de ele ir embora, mas graças a Deus tá recuperando. Vai continuar vendo o Palmeiras dele lá, sofrendo. Mas, graças a Deus, tá tudo bem também. E tem uma gratidão muito grande. Ele me manda mensagem todos os dias. Manda áudio lá de 5, 6 minutos todos os dias. Preocupado, querendo saber como é que eu tô. Então, é muito bom quando você ama uma pessoa e ela se importa com você, né? Sim. E pra minha esposa é a minha maior motivação, né? Ela é uma guerreira. Ela é autônoma, né? Ela é cabeleireira, então trabalha muito, se dedica muito. É uma super mãe, né? A maneira que ela cuida, né? Do Romeu, o esforço que ela fez pelo Rian, mas principalmente a maneira que é bebê, né? Como ela cuida do Romeu, é sensacional, assim, sabe? Ela não mede esforços, trabalha muito, se dedica muito, é uma super esposa. Então essa é minha família aí, minha família que eu amo de paixão. E meus cachorros lá também, que eu gosto bastante também. Parabéns, cara. Eu tô trazendo aqui, antes da gente, né, partir pros minutos finais. Por quê? Porque as pessoas veem o profissional, né? As pessoas olham para a figura do gerente geral, olham para a figura do regional, pro gerente, pro assistente. Mas as pessoas esquecem que existe um ser humano ali por trás, né? E eu acredito que você, como lida muito com pessoas... você pode trazer essa mensagem para quem está assistindo, que existe um ser humano sentado na cadeira que você está interagindo ali. Então, é muito importante saber, cara. Eu fico muito feliz que, graças a Deus, você se desenvolveu. Desafios a gente vai ter na vida inteira. Sempre. Né? Sempre vai ter. Se você vai contar a sua história de desafio, eu vou contar a minha, ele vai contar a dele. Então, desafio a gente vai ter sempre. Só que se você tem uma base, né? Se você constrói uma base para poder suportar quando você estiver na dificuldade, eu acho que é o pilar mais importante, né? É a construção mais importante que a gente tem como pessoa, né? Então, assim, é um relato muito forte, muito impactante, mas eu vejo que, graças a Deus, isso construiu você como você é hoje, né? E eu acho que você pode falar um pouquinho de, poxa, a gente tem que enxergar quem é que está do outro lado, quem está atrás ali daquela cadeira que a pessoa senta como gerente, como assistente, que existe uma história por trás que muitas vezes quem está ali vivendo não observa. E aí entra de novo naquela ignora, que você né? contratou. Ignora, entendeu? Eu acho que assim, né? Não só o cargo de gerente geral, acho que, enfim, todos os cargos, assim, né? Eu acho que as pessoas sofrem das mesmas dores, as pessoas sentem do mesmo jeito. E a gente olha, às vezes, muito assim, nossa, diretor do banco, ai, que vida maravilhosa, o bônus dele deve ser lindo, ele não tem nenhum problema. Cara, ele é gente como a gente, assim, sabe? A gente tem uma amiga nossa, que é amiga do Michel também, que trabalhou com a gente, que, poxa, ela passou por 2 cânceres, assim, sabe? E, poxa, você vê que, cara, não tem um dia que você não fala com essa menina que ela não tá rindo, que ela não tá feliz, que ela não joga o clima lá pra cima, né? Ela até brincava comigo, assim, ela falou assim, desculpa que às vezes você tá fazendo uma reunião mais séria e eu dou uma brincada, dou uma cortada e tal. E eu até agradeci ela. Eu falei, não, eu te agradeço por isso, porque me ajuda a quebrar também, me ajuda a respirar, me ajuda a sorrir. Ela falava, eles sempre falaram assim muito isso, né? O Bara nunca sorri. Ele sempre tá com essa cara fechada e tá ok, tá trabalhando, mas nunca. Ele sempre tá com essa cara fechada. E para mim era tão importante, tão saudável os dias que eu ria,
né? Quando tinha alguma coisa, quando ela conseguia quebrar alguma coisa e tal. Então, acho que é importante sim a gente olhar, né? Que existe uma pessoa ali, cara, que tem as dificuldades também e que que pode ter certeza, passou muita coisa pra estar ali. É verdade. Não existe cair do céu, cara. Sim. Passou muita coisa, né? Muitas experiências, muitos tombos, muitos acertos e muitas escolhas, né? E principalmente, cara, muitas renúncias, né? Então, acho que renúncia é a palavra que você falou. Exato. Que as pessoas não sabem renunciar, né? E a gente tem dificuldade para renunciar. Sim, sim. Vou deixar de ir no shopping, vou deixar de... Isso aí é a renúncia fútil, né? Sim. Mas a renúncia vou ficar um tempo com minha família, isso é pesado, né? E as pessoas não sabem, nós não sabemos renunciar, e às vezes é necessário, né? É super necessário. Michelzinho, é isso aí. Tem algum ponto a mais aí para abordar, cara? Cara, não, foi um papo sensacional. Uma conversa leve, passou rápido, né? Cara, 2 horas voam, né? Vou. Aprendi muita coisa, tenho certeza que a galera aí também aprendeu muita coisa. E, putz, prazerzaço, Barato, ter você aqui com a gente. Uma honra, obrigado por aceitar o convite. Vai voltar mais vezes, né? Cara, eu vou te falar, de verdade, eu anotei bem aqui. Mas, Bara, parabéns, viu? De verdade, é uma conversa muito rica, cara. Muito rica mesmo. Eu aprendi demais aqui. Eu tenho certeza que a galera aprendeu também com você. Tem muito mais pra gente poder, né, trazer depois. Inclusive, a gente pode bater um papo depois para você justamente trazer na prática aqui, que eu gostei demais, a questão das dinâmicas que você trouxe, de como você lida na parte prática mesmo ali nas palestras. Eu achei sensacional, achei incrível. Mas parabéns, cara. Parabéns pela trajetória, parabéns pela pessoa que você é. E um prazerzaço ter você aqui. Espero que você tenha gostado também, beleza? Imagina, eu que agradeço aí vocês. Foi muito bom nosso papo, nossas trocas aqui. Né? Ter aprendido com vocês também algumas coisas aqui foi bem interessante. Agradeço de novo o convite. Vocês aí de casa, lembre-se do que a gente conversou, hein? Seu primeiro cliente do dia é você. Se você convencer, você vai ter sucesso. Obrigado. Parabéns, Bara. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Turma, obrigado e até a próxima. Não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E vai ter cortes, tá? Vou pegar aqui os melhores cortes aqui do Bara para poder deixar para vocês. Mas assiste completo, ouve aí no Spotify e aí vai mandando lá o like, vai comentando, vai mandando para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Valeu. Um abraço, gente. Obrigado. Abraço. É isso aí.